Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 161. Desde obter uma refeição normal preparada por humanos até obter um nome, White Fury, que combina com sua beleza e força. Ela amava os novos humanos. E foi aí que White Fury decidiu que aquela era sua nova colônia. Ela até os levou até seu estoque de coisas brilhantes, e um deles em particular gostou muito deles. White Fury coletou muitas coisas brilhantes ao longo dos anos para decorar sua caverna, então ela pensou em descartá-las primeiro. Mas então, quando um dos chapéus de palha mostrou um interesse mais que suficiente, ela estava mais do que disposta a dar todos eles para ela. White Fury já havia conhecido outros humanos na ilha. A maioria ficou presa no mar e a maioria deles eram hostis, mas parecia que esse não era o caso dos tripulantes do Chapéu de Palha. Eles se autodenominavam piratas do Chapéu de Palha e todos eram fortes. Forte o suficiente para fazer amizade com os gigantes da ilha. Além disso, todos eles não eram hostis com ela e a aceitavam como ela era. Mas olhando para trás, ela pode não ser a mais estranha da sua nova colônia. Havia um cara brilhante que era um macaco de 6 braços, e também havia um rei do mar e um homem-peixe na tripulação. Além disso, eles também não tinham medo dela. Bem, principalmente de todo mundo. O pato, Carol, animal de estimação de Vivi, tinha bastante medo dela. Mas novamente White Fury confundiu o pobre pato com comida. Foi um erro honesto, na verdade. Ela tinha um gosto especial por carne de pássaro e estaria mentindo se Carol não parecesse muito apetitoso. Com todas as coisas que estavam acontecendo, ela não se arrependia de ter deixado sua terra natal. Ela fez novos amigos, encontrou uma nova colônia que a aceitou. Talvez fosse assim que as coisas deveriam ser. E embora outros piratas do Chapéu de Palha tenham despertado sua curiosidade, foi principalmente Vivi quem despertou seu interesse. White Fury também descobriu que a tripulação era misturada com excêntricos. Sempre lutando um contra o outro, mas sem realmente machucar um ao outro. Chamaram isso de treinamento estranho. Mas novamente ela gostou desse treinamento, tentando perseguir Spark no céu, evitando suas balas, ou tentando pegar os peixes que Luffy e Sanji pescaram no mar. Essa tripulação era estranha, mesmo sem asas, muitos dos membros da tripulação sabiam andar no ar. Luffy pode fazer muitas coisas estranhas com suas armas e corpo. Zoro e Sanji poderiam usar chamas, Kuina poderia usar gelo, Kobe poderia usar as garras de seu corpo e superar qualquer dano letal encolhendo os ombros. E tinha também o cara Bartolomeu, que conseguia invocar escudos transparentes. Todos eles eram estranhos e, de certa forma, White Fury se encaixou perfeitamente. Seu outro motivo para ficar foi a garota de cabelo azul, Vivi. Ela foi a primeira a mostrar bondade para com ela, salvar sua vida e ajudá-la a encontrar novos amigos. Ela poderia ser uma cobra, mas White Fury retribuiria sua gentileza. Com o passar dos dias, White Fury se acostumou bastante com a vida no Going Merry. Sua presença, porém, não foi boa para a pressão arterial do pato supersônico Carol. O pobre patinho ficou assustado quando a conheceu, principalmente porque quase virou uma refeição. Considerando todas as coisas, as cobras eram um predador que a maioria dos patos ou qualquer animal em geral tendia a evitar. Spark não se enquadra na categoria por causa de sua grandiosidade, mas o mesmo dificilmente pode ser dito do pato. Enfim, a dinâmica entre o pato e a cobra ficou ainda mais engraçada quando os dois competiam pela atenção de Vivi. Parecia que do lado de fora o White Fury agia de forma dura e dura, mas ela estava se revelando mais uma diva da atenção, fazendo movimentos estranhos com suas asas, como um pássaro para chamar a atenção de Vivi ou dos outros tripulantes, perseguindo pássaros infelizes para levá-los até Sanji, para que ela pudesse comer e até ajudando Achan e Luffy a pescar. A cobra também ficou impressionada com as habilidades estranhas que a tripulação possuía, mas ela logo se acostumou. Embora apenas 3 dias tenham se passado desde o que os outros lhe contaram, eles não estavam nem perto de sua próxima ilha. White Fury estaria mentindo se dissesse que não estava animada com a perspectiva de se aventurar na nova terra. O mundo era grande e ela queria vê-lo. Capítulo 162. Isso é incrível, disse Sabó, enquanto folheava as páginas do livro. Ainda não consigo acreditar que encontramos uma mina de ouro assim em Little Garden. Ele disse essas palavras principalmente para si mesmo, enquanto estava dentro do depósito, sentado no chão examinando os livros. Os mesmos livros que recolheram das prateleiras dos piratas da Lua Negra. E eram muitos, enchendo completamente o depósito pela metade, mas valeu a pena. Especialmente porque esses livros podem dar dicas sobre o antigo reino e as pessoas de antigamente. Os livros continham muito conhecimento. O navegador dos piratas da Lua Negra não apenas os deixou com os livros, mas ela também teve a gentileza de fazer uma pose de tronco, que já estava definida para a próxima ilha. Eles eram mais do que exploradores comuns, os livros detalhavam muitas coisas que a maioria dos piratas ignoraria. Talvez seja por isso que eles caíram. Os fuzileiros navais e o governo mundial não gostam que as pessoas bisbilhotem essas coisas. Sabó pensou severamente sobre o incidente de Chara. A carta de Tsurara não dizia nada sobre isso. Mas pelo que apontou, eles podem ter alguma animosidade contra o governo mundial. Ou então porque guardar livros com conhecimento antigo, porque hastear uma bandeira pirata, tudo apontava para isso. Ainda assim, Sabó não tinha certeza. O navegador, Tsurara, não disse nada sobre a morte deles. Mas ele realmente queria descobrir como as coisas terminaram para eles.
Essa foi a razão pela qual ele estava revisando os livros. Isso e também porque ele queria ver se conseguia encontrar algo útil para sua causa. Assim como Vivi, Sabó também entendia a língua antiga. E na verdade foi um choque para ele, mais como uma dor de cabeça. Literalmente assim. Parecia que enquanto ele estava de volta ao reino de Goa, seus pais biológicos o forçaram a aprender a língua antiga, principalmente porque era algo digno de orgulho nos círculos nobres. Quem diria que isso seria útil aqui? Ninguém na tripulação, exceto Luffy, sabia de sua herança. E Vivi poderia ter suspeitado disso também, mas ele não se importou. Ele já havia passado daquela vida, agora era Sabó dos revolucionários. Era simplesmente irônico que ele também fosse um nobre caído. Vivi estava principalmente repassando os livros que Kuina tinha sobre suas certas técnicas de gelo, verf como ela disse, traduzindo-os para que a espadachim pudesse melhorar suas habilidades. Então, como Sabó tinha habilidades linguísticas extras, Nami pediu a ele para traduzir o diário de bordo. Pelo menos as primeiras páginas, principalmente as páginas onde entrava em detalhes sobre os climas da ilha Dran e do reino de Alabasta. Os livros tinham pelo menos 300 a 400 anos. Sabó duvidava que isso ajudaria Nami, mas, para sua surpresa, parecia que o padrão climático não mudou muito ao longo dos anos. Como antes, eles não tiveram que passar por uma série de padrões climáticos estranhos. Então Sabó poderia se dar um tapinha nas costas por ajudar a traduzir o diário de bordo para ela. Você ainda está aí? Luffy perguntou enquanto levantava a cabeça. Sabó olhou de seu livro. Sim, ainda estou tentando encontrar alguma história interessante em todos eles. Luffy entrou no depósito, esfregando o queixo. Sim, mas, acho que precisamos de mais espaço por aqui. O depósito está cheio. Felizmente Nami teve a gentileza de guardar todo o ouro em seu próprio quarto, ou não conseguiríamos entrar aqui. Ele disse divertidamente. Sabó riu ao ouvir Luffy. Eles não encontraram nenhum ouro no navio fantasma, mas antes de deixar a cobra alada, White Fury trouxe todas as coisas brilhantes de sua caverna. Ela não queria deixar as coisas brilhantes, caindo em mãos erradas e ia jogá-las no poço de lava do vulcão. Mas Nami, sendo a ladra que era, conseguiu chegar até eles rápido o suficiente antes mesmo de cair alguns metros abaixo. Como você pode perguntar? Bem, ela executou uma combinação perfeita de Soru e Gepo. Quase metade da tripulação ficou pasma com a execução habilidosa. Nami não era de forma alguma fraca, caramba, todo o treinamento que Luffy a fez passar estava se mostrando, dando-lhe os músculos necessários para usar o Rokushiki. Ainda assim, Nami ainda estava caindo de cara quando ela tentou usar Soru. Então é claro que ficaria chocado a todos quando ela não apenas usasse Soru, mas de alguma forma conseguisse derrubar Soru e Gepo, apenas para salvar um saco de ouro. Porém, pode ser apenas um acaso. Como Nami não conseguiu repetir esse tipo de performance. Honestamente, Luffy achou tudo hilário. White Fury também não se importava se Nami tivesse seu ouro. Na verdade, ela convidou Nami para dar uma olhada dentro de sua antiga caverna, porque é claro que havia mais bolsas de ouro e joias dentro. Na verdade, isso lhes deu muitos fundos, mais do que precisavam agora. Mas Luffy não jogaria nenhum deles fora. Principalmente porque ele estava tentando pescar quaisquer contratos no mercado negro que vendessem frutas do diabo ou outras coisas aqui. De qualquer forma, você deveria vir. Sanji está chamando todo mundo para jantar. Sabó piscou. Já. Nossa, nem senti o tempo passar. Ele disse enquanto marcava a página, antes de fechar o livro. Sabe, precisamos de um especialista em idiomas na equipe. Você e Vivi estão se espalhando ultimamente. Luffy disse e Sabó assentiu. E também precisamos de um médico. Luffy estava certo, porque embora as habilidades de Sabó e Vivi fossem boas, eles não eram de um nível de especialista. Algumas das traduções simplesmente saíram estranhas. Mas por enquanto eles fizeram o que puderam. Tenho certeza de que você conseguirá encontrar pessoas capazes para a tripulação. Luffy sorriu. Não posso concordar mais. Vamos jantar. Capítulo 163. Outro dia se passou, o quarto dia depois de deixar Little Garden. Lá fora, Kuina estava tentando usar seu novo conhecimento para usar melhor Virf. E ter alguém como Zoro que usou o elemento oposto ajudou nesse sentido. Embora Sanji também pudesse usar chamas. Zoro era quem tinha espadas. Uma canção de gelo e fogo atropelou Going Merry. Como ambos os manejadores de espadas usaram Gepo e lutaram no ar, usando livremente seu elemento. Eles também não estavam se contendo. Como ambos gostavam bastante do Going Merry, eles também não precisavam se preocupar com danos. Com Spark, Luffy e Sabó no convés, eles tinham certeza de que seus ataques elementais não machucariam Merry. À medida que a batalha do confronto de aço continuava, parecia que Kuina estava passando por momentos difíceis contra Zoro. Enquanto sim, ela estava experimentando um novo estilo de batalha com Virf, tentando reduzir o calor de seu corpo para entender melhor seu elemento e se conectar com o gelo. Mas por causa do rápido crescimento de Zoro e do uso de chamas, Kuina não estava tendo uma vida fácil. Não que ela quisesse de outra maneira. Não sei o que você está tentando fazer aqui. Mas tem certeza de que esse é o caminho certo? Zoro perguntou enquanto colidia com as lâminas de Kuina. Você ficou mais lento depois que começou a tentar sua nova técnica. Chame-me de cético, mas não vejo como isso pode ajudar em uma batalha. Com isso ele avançou, atacou com a espada direita e a espada na boca, forçando Kuina a tomar uma posição defensiva antes de usar a outra lâmina para esfaqueá-la em seu ponto fraco. Mas Kuina conseguiu evitá-lo facilmente usando Soru. Mas Zoro não a deixou ir mais longe antes de seguir em frente e bater as lâminas novamente. Bem, pode parecer bastante contraproducente agora.
Mas como dizem os livros, mesmo fazendo isso por alguns dias, consigo me sentir mais conectado com o gelo. É difícil de explicar, mas tenho que confiar no processo, eu acho. Kuina disse, antes de ser empurrada voluntariamente para trás, surpreendendo Zoro, ao dar-lhe um chute espartano, separando os dois. Zoro tossiu enquanto tentava se equilibrar antes de seus olhos se arregalarem quando a temperatura do ar caiu muito mais. Furacão Sakura congelado. Um poderoso vento rodopiante que criou uma tempestade de vento congelado, junto com pétalas de gelo, como folhas de sakura, e atacou seu inimigo, com a intenção de envolvê-los em gelo e cortá-los em pedaços com as folhas afiadas congeladas. Zoro rapidamente usou seu Nozarashi para invocar uma saraivada de chamas que foram esmagadas com o gelo, criando uma explosão de gelo e fogo que gerou uma névoa acima do Going Merry. Kuina olhou para a nuvem de névoa, antes de avançar de repente, apenas para perder alguns fios de cabelo quando a lâmina de Zoro errou. O que? Quando você chegou aí? Kuina perguntou. Zoro cruzou suas lâminas para frente, assumindo uma postura agressiva. Como eu disse, você ficou mais lento, ou pode ser eu quem ficou mais rápido, antes que ele de repente desaparecesse de seu lugar. Kuina teve que usar um corte rápido horizontal, a energia gelada criando um corte semelhante a uma lua crescente, enquanto ela colidia com Zoro, mas até ela foi empurrada para trás. No entanto, a batalha estava longe de terminar. Kuina sorriu. Bem, o que você sabe? Você ficou mais rápido. Dê crédito a si mesmo, cabeça de repolho. Ela empurrou de volta, mas lembre-se, você não é o único que está almejando o topo. E um dia, posso até ser capaz de congelar suas chamas. Como se eu fosse deixar isso acontecer. Zoro sorriu. Minhas chamas serão mais fortes que o próprio sol. E pare de me chamar de cabeça de repolho. Palavras ousadas. Kuina disse, por uma cabeça de repolho. A resposta de Zoro foi apenas um grunhido, antes de começar a atacar furiosamente. Enquanto a esgrima de Zoro era como a de um touro selvagem, usando cada canto a seu favor, sendo imprevisível. O de Kuina foi totalmente o oposto. Era elegante e gracioso. Enquanto os dois brigavam, os passageiros do Going Merry observavam a cena com igual admiração e expectativa. Esta foi talvez a terceira partida deles. A primeira partida foi uma vitória para Kuina, mas a segunda partida foi um empate. Luffy assobiou enquanto assistia preguiçosamente ao show entre seus companheiros de tripulação. O crescimento de Zoro foi o mais notável na equipe, mas de certa forma fazia sentido. Kuina lutou apenas contra o Capitão Kuro, não estava nem perto de irritá-la. O mesmo para Sanji, Arlong era um passeio no parque para ele, mas o caso de Zoro era diferente. Ele não apenas lutou contra Miel, mas perdeu para ele, em uma batalha quase mortal. E assim como o mundo funcionava por aqui, isso foi estímulo mais que suficiente para o crescimento orgânico do espadachim de cabeça verde. E Luffy não estava julgando seus outros companheiros de tripulação, mas Zoro era o que tinha mais energia nele. A partida contra Miel mostrou quão fraco ele era. E ele agora tinha impulso mais que suficiente para alcançar seu objetivo, mais do que Kuina e Sanji. Mas ele tinha certeza de que o rápido crescimento de Zoro não passaria despercebido por eles. Neste momento, quase todos os seus 3 principais lutadores estavam iguais. Ele não queria ter favoritos, mas se os outros dois não dessem tudo de si, Zoro iria ultrapassá-los. Capítulo 164. Mais alguns dias se passaram assim. Mesmo como Mou puxando o Going Merry demoraria muito até que pudessem chegar à próxima ilha. Dependendo do clima, teoricamente, a viagem de Little Garden até Drum Island deve demorar cerca de 1 mês e meio. A distância não foi tão longa, mas o clima foi o principal desafio da Grand Line. Ainda assim, com a velocidade de Momou, o tempo necessário deveria ter sido menos da metade. Mesmo quando Momou não estava puxando ativamente o navio, por causa de Nami o tempo necessário foi bastante reduzido. Com a ajuda adicional do diário de bordo dos Piratas da Lua Negra, Nami conseguiu usar as rotas seguras onde o clima não é tão estável quanto os outros. O navegador dos Piratas do Chapéu de Palha ficou muito grato por isso. Nami ficou emocionada e muito feliz com a ajuda que o diário de bordo proporcionou. Deu-lhe informações valiosas sobre as rotas mais seguras que se pode seguir de uma ilha para outra. Nami nunca admitiria isso, mas isso era mais do que um simples tesouro para ela. Também a fez se perguntar como um navegador tão habilidoso acabou assim. Mas ela jogou seus pensamentos de lado, ela esperava que nada disso acontecesse com sua tripulação. Em seu pouco tempo aqui, ela realmente gostou de como as coisas estavam indo. Nami parou de pensar e começou a se concentrar em desenhar seu mapa. O diário de bordo também ajudou nisso. Enquanto a navegadora de cabelo laranja estava ocupada com seus deveres, do lado de fora no convés, quase todos os membros dos Piratas do Chapéu de Palha discutiam alguma coisa. Foi depois da habitual sessão de sparring. Quase todos eles pareciam desgastados. Até o Usopp ficou um pouco machucado com o treino. No entanto, todos eles seriam remendados depois de algumas horas de cochilo. O mundo funcionava estranhamente assim. Com a ética de trabalho de Luffy, quase todos os membros da tripulação deram tudo de si no treinamento. Mais ainda quando trouxe resultados. Agora quase toda a tripulação conhecia pelo menos uma das técnicas do Rokushiki. E isso significava algo, pois mesmo os fuzileiros navais experientes não eram capazes de aprender nenhuma das técnicas. Embora as pessoas possam usar a palavra talento ali e encerrar o dia. Luffy não, ele acreditava que com treinamento adequado, lutas constantes e boa nutrição deveria ser possível para qualquer um crescer forte, se estivesse disposto a trabalhar. Após o brutal treino, todos ficaram sentados no convés, tentando recuperar o fôlego ou ouvir as orientações de Sabó. Luffy também estava ouvindo. Sabó coçou o queixo pensativo. Bem, o que você disse sobre aqui está certo até certo ponto, mas está errado também.
Luffy inclinou a cabeça. Mas funcionou para mim. Quando consegui ganhar força e força de vontade suficientes, consegui desbloquear o Haki ou pelo menos o aspecto do armamento dele. Mesmo que eu só conseguisse usá-lo por alguns segundos, no entanto. Mesmo quando comecei minha jornada, eu só podia usar o Haki de armamento para cobrir um dos meus punhos por cerca de 5 minutos ou mais, antes de ficar drenado. Esse tempo seria ainda mais reduzido se eu quisesse cobrir minha Naginata com ele. Agora bem, posso fazer muito mais. O Haki de armamento de Luffy melhorou muito. Ele não estava nem perto de usar Ryu. Mas com a ajuda de Sabó ele estava chegando lá. Sabó realmente tinha um talento especial para o armamento implementar Haki e a cada sessão de sparring Luffy conseguia sentir seu Haki ficar mais forte. Agora, Luffy estava tentando aprender o Gear Forth com ele. Ou pelo menos a variante cobra disso. Ele esteve muito perto de aprender, mas não foi fácil nesse aspecto. Sabó assentiu e ergueu um dedo. Mas você esqueceu uma coisa. Você desbloqueou o caminho do conquistador antes de desbloquear armamento ou observação. E depois do conquistador você foi capaz de aprender observação, não armamento. Portanto, seu caso não é o ideal. Deixe-me fazer uma pergunta. Você acha que a força de todos é a mesma? Tipo, vamos comparar entre um humano normal e um homem-peixe. Luffy fez a vontade de seu irmão. É claro que um homem-peixe seria 10 vezes mais forte do que um homem normal. A genética, sua herança e o fato de que a maioria deles vive perto do fundo do mar a maior parte de suas vidas, dão-lhes um aspecto maior para ganhar força. Agora substitua Fishman por Giants. Eles são ainda mais fortes que um humano normal, disse Sabó. Bem, é isso. Veja, é por isso que acho que Kuina, Zoro e Sanji não são capazes de despertar seu Haki. Todos eles são fortes o suficiente, comparados aos humanos normais. E tenho certeza que eles poderiam até derrotar piratas fracos no novo mundo que podem usar Haki, mas desbloquear isso para eles exigirá algo em que eles devem acreditar. Aqui na maior parte tem dois aspectos, a parte física e a parte sobrenatural. A última não pode ser controlada, apenas o anterior. Os outros assentiram. Capítulo 165. Sabó continuou. Na maioria das vezes, quando alguém fica forte fisicamente, ele também tem mais vontade. É um processo equilibrado, e é aí que reside o problema. As pessoas confundem, pensando que ter mais força do que alguém significa que você tem mais força de vontade do que eles. O que é errado. Como um gigante que pode erguer uma montanha, mas não pode usar o Haki. Enquanto um humano que não consegue nem empurrar uma montanha é capaz. Então, acho que vocês estão fazendo isso da maneira errada. São fisicamente capazes o suficiente, você só precisa entender o aspecto da força de vontade. Então, já temos força suficiente para desbloquear o Haki? Zoro foi quem perguntou. Sabó revirou os ombros, eu não tenho certeza, mas vocês são fortes o suficiente pelo que posso ver. Vocês só precisam de algo, uma espécie de gatilho, que irá forçá-los a puxar sua força de vontade para o mundo e manifestar como Haki. Sabó continuou. Todos nós sabemos que há 3 tipos de Haki, mas todos eles vêm da mesma fonte de força de vontade. De volta ao exército revolucionário, quando lutadores talentosos são treinados em Haki, eles começam com a observação, isso os torna mais familiarizados com o Haki e como flui, então eles continuam para o armamento. Mas há poucas exceções que quebram essa regra e podem desbloquear o armamento primeiro. Luffy esfregou o queixo, e mesmo depois de desbloquear o Haki do Conquistador, ele aprendeu primeiro a observação e depois o armamento. Então ele entendeu de onde Sabó está vindo. Então, você está dizendo que devemos nos concentrar primeiro na observação. Mas Kuina está muito perto de desbloquear o armamento. Agora, fazê-la aprender a observação levaria muito tempo, não é? Sabó balançou a cabeça bem. Kuina e Zoro estão perto de desbloquear o armamento. Todos ficaram surpresos, principalmente Zoro. Luffy também ficou surpreso, mas então percebeu que o Haki de observação de Sabó estava acima dele, então é claro que ele seria capaz de perceber esse detalhe. Sem querer me gabar, mas fui uma das exceções que desbloqueou o armamento primeiro e depois a observação. Portanto, posso dar algumas dicas sobre isso. Sabó disse. Luffy ergueu uma sobrancelha. Como você desbloqueou o armamento antes da observação? Há uma história sobre isso, não há? Sabó sorriu tristemente. Bem, quando a situação chega e você se encontra em um canto, então há algo a fazer ou morrer. Suas crenças são testadas, e eu não queria morrer. Ele riu severamente lembrando daqueles dias. Acho que para mim, salvar Koala foi o principal catalisador que trouxe à tona meu Haki. Eu já estava ciente disso há 1 ano naquela época. Então, tive meu quinhão de sparring com outros membros dos revolucionários que tinham Haki, mas eu não consegui desbloqueá-lo. Mas quando fui colocado nessa situação, meu Haki se manifestou como uma armadura invisível para proteger meus amigos. Parece poético quando você considera que a definição de Haki de armamento é uma armadura invisível. E parece brega para mim. E tenho certeza que você não está nem perto do meu nível de amizade. Luffy disse com o peito estufado enquanto Sabó ria. Zoro, Kuina e Sanji não disseram nada. Para eles, o primeiro vislumbre de Haki foi quando Luffy enfrentou Miel. A sensação avassaladora, a impotência, tudo isso, eles conseguiam lembrar claramente. Mesmo que Luffy tivesse usado o armamento em Mementar Haki antes, eles não foram capazes de ver. Mas quando Miel e Luffy entraram em confronto, eles foram claramente capazes de ver a escuridão do armamento Haki. O mesmo acontecia com os membros mais novos da tripulação.
Quando Bartolomeu pediu para ver o que era armamento em Mementaraqui, ele não conseguiu ver por alguns dias, mesmo que Luffy cobrisse todo o braço com Haki. Ele não conseguiu ver, mas ele sabia que algo estava ali. Mas depois de alguns dias de sparring e treinamento com Luffy, ele estava começando a ver o armamento também. Então, para pessoas normais, o armamento em Mementaraqui era invisível, mas para alguém que lutava constantemente com usuários do armamento em Mementaraqui, mesmo que eles próprios não tivessem o Haki de observação, eles ganharam a habilidade de vê-lo eventualmente. Enquanto isso acontecia, Sanji estava em sua mente pensando nas coisas e falou: quanto a mim, Sabo e Luffy que estavam rindo olharam para o cozinheiro. Não estou nem perto de desbloquear o Haki do armamento? Ele perguntou. Ele também estava muito ansioso para desbloquear o armamento em Mementaraqui, principalmente porque ele poderia usar chamas mais poderosas. Bem, Sanji, acho que sua velocidade de reação e instintos são mais adequados para o Haki de observação, meio semelhante ao Kobe. Então você pode ter que seguir o caminho tradicional, disse Sabo. Enquanto Sanji estava um pouco desapontado, Kobe estava muito ansioso. Ainda assim, mesmo com todo o treinamento com os olhos vendados, Kobe sabia que não estava nem perto de desbloquear o Haki de observação. Luffy olhou para Sanji e disse: não se preocupe com isso, até eu também segui esse caminho. Observação aqui é tão importante quanto armamento. O que um usuário de armamento pode fazer, se ele não consegue acertar você? Ele disse. Isso também traz outra coisa à mente. O Haki de observação pode ajudá-lo a adivinhar de onde seu oponente pode atacar, mas se você tiver maior velocidade, mesmo que ele saiba, não será capaz de reagir rapidamente. Luffy lembrou como no canon as irmãs Boa ficaram estupefatas com a velocidade de Luffy e não conseguiram acertá-lo. Sim, esqueci completamente disso, disse Sabo. O mesmo acontece com o Haki de armamento. Mesmo que alguém cubra completamente seu corpo com Haki de armamento, se seu Haki não for forte o suficiente, com um ataque forte o suficiente ele pode rompê-lo. Lembre-se de que o Haki de armamento pode ser invisível para alguns, mas definitivamente não é invencível. Tenho alguns usuários de Akuma no Mi que têm a pele ainda mais dura do que os usuários normais de Haki de armamento. Capítulo 166. Sanji suspirou. Lembrando-se de seu exoesqueleto, talvez seu pai tenha implementado essa habilidade para ele e seus irmãos por causa disso. Ainda assim, seu exoesqueleto não é tão forte quanto o de seus irmãos e, honestamente, Sanji não tinha certeza se algum dia alcançaria esse nível. Ainda assim, ele não se importava muito com isso. Se ele pudesse aprender armamento em Mementaraqui, então suas capacidades defensivas aumentariam bastante. Bem, eu queria desbloquear o armamento também. Talvez assim eu pudesse usar chamas mais fortes. Talvez, mas... Kuina é próxima de Armin aqui por causa de suas técnicas, enquanto Zoro é por causa de sua vontade. Lamento dizer Sanji, mas sua ambição pode estar faltando nesse aspecto. Sabo disse. Sanji piscou, ficou um pouco surpreso com a ousadia de Sabo. O que você quer dizer com: eu tenho o mesmo impulso? Não. Sabo interrompeu Sanji. Não é só você também, é você e Kuina. Vocês dois têm uma motivação, sim, mas não chega nem perto do estado desesperador de Zoro. O espadachim de cabelos verdes em questão se perguntou se estava sendo elogiado ou não. Desesperado. Talvez ele estivesse desesperado por forças. Kuina ergueu uma sobrancelha. O que você quer dizer? Você não disse que estávamos perto de desbloquear o armamento? Luffy estremeceu internamente sabendo que Sabo não iria puxar suas palavras. Você é, mas isso é porque suas técnicas são centradas no Haki do armamento. Mas quando se trata de vontade, Zoro também te derrotou lá. É verdade, porque Luffy sabia sobre o corte de aço. Depois que ele desbloqueou o armamento, ele foi facilmente capaz de usá-lo. Embora ele tivesse certeza de que pessoas que não sabem disso podem precisar de muita prática nesse sentido. Sabo continuou: posso estar dando um palpite aqui, mas Zoro era mais fraco do que você e Sanji, certo? Enquanto o espadachim de cabelo verde resmungava, Kuina assentiu. Então por que você acha que agora todos os três estão em pé de igualdade? Zoro tem seus próprios talentos, sim, mas sua ambição tem mais desespero. Sabo disse. Todos os três eram agora iguais, até Spark teve dificuldade em vencer contra eles sem usar o Observation aqui. Kuina pensou nisso por um momento antes de olhar para Luffy. Capitão, é porque ele perdeu para Miel quando começamos nossa jornada? Luffy acenou com a cabeça. Sim, ele sofreu a derrota de um oponente muito mais forte do que ele. E ele também estava muito perto quando a VE e meu Aki se enfrentaram. Essa pode ser a razão. É semelhante a como fiquei mais forte quando enfrentei Aramaki. Eu, de forma alguma, teve uma luta justa com ele. Ele esteve na maior parte do tempo me dominando. Mas isso foi o suficiente para me deixar mais forte. Muito mais do que um treinamento normal poderia. Então, o que? Nós nos colocamos em perigo? Sanji riu antes de dizer. Mas novamente nós já fazemos isso, não é? Talvez. Sabo disse, antes de apontar seu cachimbo de metal para o cozinheiro. Deixe-me perguntar, Sanji, o que motiva você? Sanji ergueu uma sobrancelha. Sabo também sabia de sua história, então por que ele estava perguntando? Mesmo assim, ele respondeu, vingança. Vingança contra minha antiga família pelo que fizeram comigo e com minha mãe. Talvez o seu ódio não seja forte o suficiente. Não estou dizendo que você deveria alimentar suas chamas com mais ódio do que já faz, mas estou dizendo, e quanto à sua família atual e sua equipe? Sabo disse, mas ele não terminou. Para onde irá seu cavalheirismo se você entrar em uma situação em que terá que abrir mão de sua vingança para proteger seus companheiros de tripulação? Sanji estava ficando um pouco chateado e estava prestes a dizer algo, mas Luffy chegou antes dele. Sim, vamos mudar de assunto a partir daí, disse Luffy. Ele parecia um pouco estranho. Sabo balançou a cabeça. Não.
ele disse antes de olhar para Sanji novamente. Acredite em mim, loirinho, mas o seu capitão aqui daria a vida se isso significasse salvar qualquer um de vocês da tripulação. E você? Oi, pare com isso. Luffy tentou impedir, mas Sanji falou. Sério? Capitão? Você daria sua vida para salvar a minha. Mas isso não seria o mesmo que desistir do seu sonho por One Piece? Sanji perguntou. Luffy franziu a testa, claro que sim, idiota. Ele então sorriu, xixixi. Que tipo de rei pirata eu seria com asas cortadas? Vocês, Spark, Kuina e Zoro são minhas asas. As asas do futuro rei pirata e o homem mais forte do mundo. Claro, eu daria minha vida por você, isso também faz parte do sonho. Então, de certa forma, mesmo que eu perca minha vida tentando salvar qualquer um dos seus, foi por meu sonho. Os outros não disseram nada, mas todos sabiam o significado por trás dessas palavras. Atrás de Jin mal conseguiu conter as lágrimas depois de ouvir o discurso de seu capitão. Ele sabia que seu capitão o protegeria. O mesmo aconteceu com Bartolomeu, mas ele já chorava e Kobe lhe fornecia lenços de papel. Johnny e Yosaku também derramaram algumas lágrimas masculinas. Puru puru puru, puru puru puru, e quase toda a tripulação olhou para onde vinha o som. Era de Nami, que acabou de sair com o caracol do transponder. Manter um caracol transponder em uma bolsa era apenas uma coisa momentânea, e agora ele ficava principalmente na sala de navegação, onde poderia receber um pouco de luz solar e algum espaço para alongamento. Afinal, era uma criatura viva. E desculpa estragar o momento, mas acho que você deveria continuar. Nami disse enquanto caminhava em direção a Luffy, entregando-lhe o caracol preto. Luffy pegou. Moshi Moshi, este é o futuro rei pirata falando. Quem é esse? Capítulo 167. Moshi Moshi, este é o futuro rei pirata falando. Quem é esse? É grande. Novidade. Morgan, a pessoa do outro lado disse dramaticamente. Luffy piscou várias vezes, ele não esperava que ele ligasse para ele. Não que eu não goste de uma visita social, mas acho que não é uma, certo? Infelizmente sim. O grande pássaro do lado oposto disse. Desculpe ligar assim, mas tenho más notícias. Luffy suspirou. Imaginei, de qualquer maneira, continue. Então, algumas horas atrás, alguém do governo mundial fez uma visita. O que é um horário estranho, já que é bem tarde da noite aqui. Polacos. Um agente da Ciferpol? Qual unidade? Luffy perguntou. Acho que ele era alguém que deveria estar morto. E? Por que você acha isso? Luffy perguntou um pouco espantado. Bem, eu geralmente tento saber onde estão os agentes da Ciferpol. Ele era um ex-agente do CP8 e seria promovido de lá, por causa de suas habilidades mortais de assassinato, mas então ele desapareceu de repente. Que ele estava morto. Não sabia disso até agora. Então, você sabe onde está a maioria das unidades de CP? Sim, não quero me gabar, mas sei que quase todos eles são. Meus jornalistas realmente fazem muitas reportagens e quando eu combinar as fotos, posso descobrir onde eles estão. Tenho que acompanhá-los, caso eles venham atrás da minha cabeça. Isso é legal. Isso significa que você sabe que nos últimos anos, o CP9 está em Water 7? Sim, eu sei disso. Espere, como você sabe disso? Morgan perguntou. Sabó piscou ao ouvir Luffy e Morgan. Ele precisaria falar sobre isso mais tarde. Xixixi, eu tenho meus métodos. De qualquer forma, sua capacidade de coletar informações é realmente interessante. Se lhe dermos uma imagem, quando você poderá encontrar alguém? Não tenho certeza. Mas não deve demorar mais de 2 semanas, isso se eles não mudarem de local. Mas estou realmente curioso para saber como você sabe sobre o CP9. A maioria das pessoas acredita que eles são apenas mitos. E CP9 são bebês comparados ao CP0. A máscara branca com ternos brancos realmente os faz se destacar, não é? Claro, você também saberia sobre eles. Foi uma pena por perguntar. Morgan suspirou. De qualquer forma, vamos voltar ao assunto. Sim, de volta ao agente fantasma. Luffy concordou. Sim, o chamado agente fantasma queria saber sobre a possível localização da sua nave. Bem, mas como exigiu isso? E sim, eu não tive escolha a não ser fornecer uma localização. Morgan disse. Espere, você não pode simplesmente fornecer uma localização falsa, ou algo assim? Foi Nami quem falou. Eu não sou o único no navio que não quer um agente fantasma da Ciferpol vindo atrás de nós, certo? Eu concordo. Usopp gritou concordando com Nami. O mesmo para Bartolomeu, Johnny e Yosaku. O trio covarde e seu líder Usopp. Luffy riu. Mas você realmente precisa nos dar nossa localização exata? Você não pode mandá-lo em uma busca inútil ou algo assim? Não, posso fazer. O governo está muito bravo comigo por ter escrito aquele artigo há 2 semanas. Mas não me arrependo, a população em geral gosta muito de ler sobre você. Então minhas vendas subiram. De qualquer forma, então eu estou em apuros aqui, e o agente da Ciferpol usou a pressão do governo, é por isso que liguei para você. Bem, de qualquer maneira vamos para Dran Island. Luffy disse, dizendo a verdade. Com os pássaros do jornal, ele tinha certeza de que Morgan poderia facilmente ter descoberto. Ou ele já poderia saber. Mas alguma informação que você possa dar sobre ele? Poder e outras coisas? Bem, no que diz respeito a esse agente, ele geralmente trabalha sozinho. Quando ele estava no CP8, ele sempre recebia missões solo. Quanto às suas habilidades, eu sei que ele tem uma fruta do diabo, o homem é mais alto com uma estrutura magra com cabelo na altura dos ombros. E pode estar relacionado à furtividade, então tome cuidado. Não quero que meu parceiro de negócios morra. Luffy sorriu. Bem, conte a ele sobre nossa localização. Devemos chegar à Ilha Dran em um dia. O pobre rapaz vai desejar continuar sendo um fantasma. Ele deu um sorriso mortal, antes que uma pergunta surgisse em sua mente.
De qualquer forma, por que você achou que ele estava morto? Ele parece ainda trabalhar para o governo mundial. Bem, perdi o contato daquele agente há alguns anos. Isso geralmente significa que o agente está morto. Mas há outra possibilidade. Aquilo é? Ele pode ser levado por um dos dragões celestiais. Eles gostam de manter alguns dos agentes como seus próprios guarda-costas, mas isso geralmente não acontece. As ordens dos 5 anciãos. Luffy franziu a testa. Por que você diz isso? Bem, não é só isso, mas toda a questão da sua situação, na verdade. Quando eles queriam sua localização nas Ilhas Sakura, eu procurei um pouco. Parecia que os agentes não estavam trabalhando sob as ordens dos 5 anciões, talvez um dos outros dragões celestiais. Porque se a minha notícia de que você era um herói fosse tão ofensiva para eles, os anciões teriam agido mais cedo. Então, alguém, talvez um dos nobres mundiais, está disposto a pegue sua cabeça. Espere, mas por que eles fariam isso? Foi Vivi quem falou dessa vez. Luffy não fez nada de errado, até onde sabemos. Bem, Vivi, os porcos na linha vermelha precisam de muito poucos motivos para agir. Apenas aceite. Luffy disse casualmente. Ele não ficou surpreso se alguém quisesse atacar sua cabeça, fossem os 5 anciãos, Imu ou qualquer um daqueles homens bolha. Ele poderia se importar menos com isso, embora fosse algo para se manter em mente especialmente para o futuro. Capítulo 168. Espere. Vivi, como na princesa Vivi? Morgan perguntou. E sim, Vivi disse após um momento de hesitação depois que Luffy acenou com a cabeça. Bem, eu estarei. Ela é confiável? Morgan perguntou principalmente a Luffy. Sim, ela é uma amiga. Luffy assentiu. Bem, então espero que você mantenha nossa parceria em segredo, senhorita Vivi. Não vou contar para ninguém, você tem minha promessa, disse Vivi séria. Morgan deu um breve aceno de cabeça, antes de se lembrar de algo. Não quero dar a notícia, mas o país está muito mal com os rebeldes. O rei queria impedir que ficasse violento, mas foi atacado. O quê? Por que você não escreveu nada sobre isso no jornal? Bem, princesa, desculpe dizer isso a você, mas estou de mãos atadas em relação ao que posso escrever sobre um dos 20 reinos afiliados ao governo mundial. Eles geralmente controlam essas coisas. Mas não se preocupe, pelo que eu sei, seu pai estava bem. Alguém deu um tapa bem forte na cara dele, antes que ele fugisse de vista. Luffy ficou um pouco surpreso. Espere, foi bom, Clay. Se sim, então meu cara, literalmente, deu um tapa no rei para conseguir a cara dele. Não sei se devo achar a situação engraçada ou preocupante. De repente Luffy pensou em algo e perguntou. Ei, eu tenho uma pergunta. Quanto você sabe sobre a revolução que está acontecendo em Alabasta? Morgan não falou por um momento. Bem, eu sei que a Bork Works está por trás disso. Não foi tão difícil descobrir se você me perguntar. Eu tenho alguns palpites. É crocodilo. Luffy disse sem rodeios. Ah, mas não tão inesperado. Você traz um pirata que era conhecido por intrigas e traições. Claro, algo assim está prestes a acontecer. Sim, mas acho estranho que o governo mundial não esteja fazendo nada a respeito. Luffy disse. Claro, ele sabia porque eles não estavam fazendo nada a respeito. Ele suspeitava, mas queria ver o que Morgan pensava. Morgan não falou por um tempo, antes de dizer. Bem, eu pessoalmente acho que eles sabem de toda a situação. O quê? Mas por quê? Vivi perguntou, mais como uma exigência. Morgan suspirou. Senhorita Vivi, não é a primeira vez que um senhor da guerra tenta e consegue dominar uma nação. Luffy acenou com a cabeça, Dressrosa. Morgan não ficou mais surpreso, Luffy sabia do assunto. Também fez o Homem-Pássaro se sentir melhor por não ter feito acordo com nenhum pirata idiota. Apenas algumas pessoas sabiam da situação original do país, sim. Dressrosa. Vivi estava com os olhos arregalados. Espere, o que você quer dizer com Dressrosa? Ela perguntou a Luffy e Morgan. Eu te contarei em outra hora, disse Luffy. Mas principalmente o governo mundial não se importa muito com quem governa o reino, desde que receba o tributo celestial. Morgan assentiu. Sim, tenho visto muitos reinos caírem ao longo dos anos e serem governados por ditadores, mas o governo mundial não faz nada. Os fuzileiros navais podem tentar se envolver nisso, mas geralmente são detidos antes que possam. É triste, mas é verdade, Vivi. Sanji disse. O reino do meu pai, Germa 66, atacou algumas ilhas no Blues e até as conquistou, mas os fuzileiros navais não fizeram nada. Vivi ficou surpresa. Espere, você é um príncipe? Sanji se encolheu visivelmente. Não, senhora, sou cozinheiro. Morgan estava balançando a cabeça do outro lado. Bem, isso não é tudo. Lembro-me de alguns anos atrás, no reino de Oiko, que coisas realmente ruins aconteceram. O East Blue estava em alvoroço, mas o governo mundial não fez nada. É a realidade da situação. Nami, que estava ao lado, franziu a testa, lembrando-se da ilha. Ela e Nojiko eram daquela ilha antes de Belemere as acolher, mas ela não prestava muita atenção à mente. Estas são as razões pelas quais os revolucionários existem. Sabó disse, usando sua máscara. Morgan, que não reconheceu Sabó, encolheu os ombros e deu sua opinião honesta. Sim, mas eles são tão poucos que não podem fazer muito a respeito. Sabó teve que concordar tristemente. Luffy acenou com a cabeça. De qualquer forma, Morgan, acho que deveríamos desligar nossa ligação. Além disso, você pode ficar atento a alguma notícia sobre o Barba Negra? Morgan piscou um pouco surpreso. Você quer dizer aquele que traiu os piratas do Barba Branca? Se você está se perguntando, então não, ele não está mais na Ilha Dran. Partiu há 4 ou 5 dias. Luffy suspirou internamente de alívio. Com a velocidade adicional de Momou, eles estavam viajando rápido demais. Então ele estava preocupado que eles pudessem se encontrar com Barba Negra naquela ilha. Ok, ótimo então.
Eu estava preocupado que pudéssemos encontrar aquele monstro lá. Mas com suas habilidades, você deve ser capaz de vencê-lo. Morgan disse. Ele nem sequer tem uma recompensa. Luffy balançou a cabeça. Ele é um The Marshal DTAs, e tenho quase certeza de que a história lhe disse para nunca subestimá-los. Morgan estava com os olhos arregalados. Isso aconteceu. De qualquer forma, se precisar de ajuda, não se esqueça de ligar. Luffy assentiu. Apenas tente ficar de olho na localização do Barba Negra. Minha tripulação não está pronta para aquele monstro. Com isso, a ligação terminou. Os outros ficaram curiosos, mas foi Sabo quem fez a pergunta. Esse cara do Barba Negra, não foi ele quem atacou a Ilha Dran? Ele pode ser um dos ex-homens do Barba Branca, mas tenho certeza que se trabalharmos juntos podemos derrotá-lo. Sabo disse. Ele está deixando muita destruição em seu caminho, e precisa ser detido. Bem, agora parecia que o irmão de Luffy tinha um espírito heróico. Mas infelizmente, mesmo que Luffy quisesse impedir, ele sabia que seria uma tolice. Talvez, mas não vou basear minha decisão nisso. Além disso, já estamos ocupados com um senhor da guerra. Quanto mais cedo chegarmos a Alabasta, mais cedo poderemos impedir que Crocodile assuma o controle do reino de Vivi. Luffy disse. Além disso, se não estou errado, Ace deveria estar atrás daquele cara. Ele estava sob o comando de Ace. Então é melhor encontrá-lo primeiro, ou nosso irmão mais velho pode fazer beicinho se o impedirmos antes disso. A carranca de Sabo se transformou em um sorriso antes de ele rir. Luffy também se juntou a nós, mas no fundo ele também estava pensando em como matar aquele bastardo antes que ele se tornasse um incômodo. Capítulo 169. Vice-almirante. Sim, temos o último relatório da base da Marinha G2 sendo infiltrada pelos piratas Ace do Barba Branca. Disse um dos fuzileiros navais que era bem alto. Devíamos ir ajudá-los. O vice-almirante em questão suspirou. Beans, eles pediram reforços ou ajuda? Não. Mas eles são piratas. Ele disse como se isso explicasse tudo. Para outros fuzileiros navais poderia ter funcionado, mas não para este vice-almirante. Beans é um homem bastante alto, 3 metros de altura, e esguio com lábios grandes e ombros largos que parecem desproporcionais aos seus braços longos. Alguns poderiam confundi-lo com a tribo das armas longas, se ele tivesse articulações extras como essas. Então simplesmente fazemos nosso trabalho e ignoramos. O vice-almirante disse. Ele é um dos comandantes do Barba Branca, o G2 tem o vice-almirante Komil. E mesmo se eu participasse, não seria suficiente para derrubar um comandante Yonkou. Você precisa de pelo menos 3 ou 4 vice-almirantes ou um almirante para esse tipo de trabalho. Bem, não estou dizendo que estou pronto para um desafio, mas acho que nossa primeira prioridade deveria ser nosso prisioneiro recente. Ao contrário do G2, o G3 está atualmente sem vice-almirante e recebemos ordens estar lá, então vamos seguir isso. O vice-almirante também era um homem alto, medindo 2,5 metros, e ao contrário de Beans tinha uma constituição forte, possuindo um corpo bastante desenvolvido. Ele tinha pele bronzeada e olhos dourados penetrantes. Ele também tinha cabelos roxos muito longos amarrados em um rabo de cavalo, vestindo vestes roxas e brancas que vão até o chão, um turbante branco com enfeites de penas e sapatos vermelhos pontudos. Ele também usava muitas joias. A única razão pela qual alguém não confundiria com um comerciante era o casaco da justiça que pendia de suas costas. Também se viam bandagens enroladas na cintura e em outras partes do corpo, bandagens novas. Além disso, não acho que seja tão ruim quanto você pensa. Os piratas do Barba Branca são muito mais domesticados, e esse tal Ace tem um histórico de ser um encrenqueiro. Ele pelo menos deveria ser melhor do que piratas de merda. Ele disse. Além disso, eu já irritei uma equipe do Yonko este mês. Uma é o suficiente, você não acha? Ele riu da última parte. O vice-almirante também estava no topo do navio da marinha, deitado preguiçosamente em sua cadeira, aproveitando o tempo com frutas e sucos. Era noite, então não houve muita confusão no navio da marinha, pois a maioria do pessoal já havia chegado para passar a noite. Também estava lá outro fuzileiro naval que caminhou em direção a eles. Além disso, levará um dia para chegar ao G2 até lá, ou nada acontecerá ou pior. Então, de certa forma, você pode confiar em nosso vagabundo preguiçoso neste caso. Contra o almirante X Drake, é muito impróprio falar casualmente com um vice-almirante assim. Ele disse enquanto suas mãos se moviam em movimentos cortados no ar. Mesmo que ele seja um vagabundo e inútil na maior parte do tempo. Ei! Mas ninguém parecia se importar com a palavra de sim. X Drake em questão apenas revirou os olhos. Você sabe, Cine e todos nós viemos do mesmo campo. Caramba, Cine é 5 anos mais novo que eu. Ele reclamou com o dedo apontado. Ele é praticamente um bebê para os meus padrões. A única razão pela qual ele está nessa posição é porque ele importunou Sengoku-san para que lhe desse essa posição. O vice-almirante em questão fez a coisa mais madura, baixou a pálpebra e mostrou a língua. X Drake retribuiu o mesmo gesto. Oi, o que vocês estão fazendo aí? Perguntou outro fuzileiro naval que subia as escadas. Estou apenas ensinando ao nosso contra-almirante e vice-almirante o que um verdadeiro fuzileiro naval deveria ser, disse Beans. Você também deve tomar nota, Comodoro Shuzo. Shuzo é um homem grande, de pele escura, da tribo Longar e de constituição corpulenta. Quer saber? Esqueça que eu perguntei. Ele disse suspirando. Às vezes eu esqueço que você tem um pau na bunda. Desculpas. Beans assentiu. Desculpas ACC. Espere você. Com isso ele bateu cabeças com faíscas de Shuzo voando. Você tem que aprender algumas boas maneiras. E você tem que apertar a bunda, antes que aquele pau saia da sua boca. Shuzo sorriu desafiadoramente. Mas isso presumindo que ainda não tenha acontecido. Antes que ambos pudessem prosseguir, uma voz gritou. Por que há uma comoção aqui? É muito tarde.
disse uma voz feminina. A declaração era mundana, mas os dois homens sentiram um arrepio na espinha enquanto balançavam a cabeça olhando para o recém-chegado. E não é nada, hein? Shuzo disse. Estávamos conversando sobre, e outras coisas. Beans também assentiu sem cabeça. Esse sim, contra Almirante Ain. E fracos. Sim, riu. E por que você está aqui? Não é tarde? Você deveria ir para a cama, seus ferimentos da luta ainda não cicatrizaram completamente. Ain disse. Ain é uma jovem esbelta e curvilínea com olhos castanho avermelhados e cabelo azul escuro emoldurando seu rosto. Ela estava bastante bonita, vestindo um casaco de justiça branco, enquanto por baixo de suas roupas parecia bastante formal devido aos saltos altos, leggings pretas e blusa e saia marrons. Oh, eu posso ir para a cama. Só se você participar. Sim, piscou para Ain. Ain apenas deu a ele um olhar inexpressivo. Você irá para a cama. E você fará isso agora. Sinbad, ela disse, semicerrando os olhos para ele. Você esquece que sou o superior aqui, contra-almirante, disse Sinbad, olhando para ela. Por um tempo, ele não se moveu, apenas continuou a competição de olhares antes de se levantar da cadeira enquanto estalava a língua. TCH, tudo bem, estremecendo um pouco por causa do último ferimento, que agora estava enfaixado por baixo das roupas. Com isso, ele subiu as escadas cautelosamente resmungando sobre alguma coisa. Capítulo 170. Quando o vice-almirante saiu, X-Drake soltou uma risada abafada. As coisas nunca envelhecem entre você e Cine. Ain também lançou-lhe um olhar fixo, e o homem segurou seus braços fingindo se render. De qualquer forma, vocês também deveriam dormir um pouco. Sinbad não foi o único ferido, você sabe. Ela disse, e ao contrário de X-Drake e eu, vocês não são os Ons antigos, então vão para a cama. Homens? Sim, senhora. Tanto Beans quanto Shuzo fizeram uma saudação estrita antes de sair correndo. Ao saírem, X-Drake olhou para Ain. O que está incomodando você? Ele perguntou. Você está muito mais rígido do que o normal. Ela lançou-lhe um olhar furioso, mas desta vez X-Drake não se mexeu. Ela suspirou. Só estou preocupado com Sinbad. Ela disse suavemente. Ele se machucou por minha causa. Se eu me movesse um pouco mais rápido. Ei, X-Drake a interrompeu. Não diga essas coisas. Cine ficaria chateado se ouvisse isso. Além disso, não esperávamos isso. Nosso trabalho era apenas capturar o navio de carga do Coringa, como sempre fizemos. Esperávamos que escravos e piratas fracos estivessem lá. Não 3 experientes do Novo Mundo e definitivamente não dos piratas da besta. E 2 deles ocupando a posição Tobiropo. Então sim, tivemos sorte por não termos perdido ninguém naquela batalha. Ela sentiu. Também estou preocupado que os piratas da besta possam nos atacar. Prefiro agir rapidamente e chegar a Impel Down. Mas temos que parar naquela maldita base do G2. X-Drake assentiu. Eles atualmente tinham 2 prisioneiros, Sasaki, que ocupava a posição de Tobiropo, e Sheepshad, que também era um oficial de alta patente entre os piratas da besta. O outro Tobiropo estava morto por Sinbad quando tentou atacar e matar Aang. Era aí que residia o principal problema. Eles estavam sozinhos. Apenas ter um vice-almirante para escoltar esses criminosos deveria ser suficiente. Se fosse em qualquer outro momento eles teriam levado os criminosos diretamente para Impel Down. Caramba, outros vice-almirantes viriam apenas para que nada de ruim acontecesse. Mas isso não foi possível. Sengoku ordenou que ele assumisse a posição na base do G3, já que não havia vice-almirantes lá. O vice-almirante anterior estacionado lá estava de licença médica. Então foi temporário. Se fosse em qualquer outro momento, Sengoku poderia ter agido de forma diferente. Mas ele estava sob muita pressão. Principalmente porque sua aposentadoria estava chegando. Ainda assim, isso não deveria importar. Na verdade, se eles permanecessem na base do G3, mesmo que os piratas da besta quisessem recuperar seus membros, eles estariam em uma perseguição inútil, já que não suspeitariam que eles estivessem na base do G3. A unidade do vice-almirante era muito especial. Em primeiro lugar sendo Sinbad, que era considerado um prodígio entre os fuzileiros navais, sendo o mais jovem vice-almirante, batendo até o recorde de Akainu. E ele tinha força e domínio sobre Aki para sustentar sua posição. Sem mencionar sua fruta do diabo. Sinbad também tinha sua própria nave e unidade especial. Ao contrário da maioria dos vice-almirantes, ele não permaneceu na Marinha Ford ou na base G. Em vez disso, ele passaria a maior parte do tempo nas águas do paraíso. Ele adoraria vagar pelas águas do Novo Mundo. Mas Sengoku foi bastante brando com Sinbad, por causa de seu potencial e também por ser filho de Zephyr. É por isso que ele tendia a mantê-lo fora de perigo. Mas Sinbad, sendo o rebelde que era, procurou aventuras na primeira metade da Grand Line, principalmente atacando qualquer navio negreiro antes que eles pudessem chegar a Sabaldi. Principalmente os navios do Juquer. O senhor do crime subterrâneo Juquer era desconhecido de todos, mas tinha uma poderosa rede de pessoas. Rumores diziam que ele até tinha relações com nobres mundiais. Mas isso não impediu Sinbad de atacar os navios de carga que continham os seus valores. Seus valores eram, obviamente, escravos. Sinbad odiava pessoalmente escravos e odiava o Coringa acima de tudo. E havia uma razão por trás da história. Há muito tempo, antes mesmo de Sinbad ingressar na marinha, algo aconteceu quando ele era criança. Alguns piratas atacaram a ilha onde ele e sua mãe moravam. O motivo deles era principalmente se vingar de Zephyr por matar seu capitão. O menino viu sua mãe morrer naquele dia e também foi enviado como escravo apenas para a diversão dos piratas. Felizmente Zephyr conseguiu parar o navio de carga, antes que algo acontecesse ao pequeno Sinbad, mas cicatrizes mentais foram infligidas ao menino.
ele ainda estava lutando contra esses demônios até hoje. Esta foi também a razão pela qual havia uma cidade marítima atrás da Marinha Ford, para oficiais de alta patente e suas famílias. Portanto, esse tipo de incidente nunca se repetiria. Esse foi o impulso de Sinbad, seu ódio pelos piratas e pelas redes de escravos que ainda operavam sob o nariz da marinha. Não se ele pudesse acabar com isso. Com sua força de vontade e determinação, ele foi criado entre os fuzileiros navais. Sua atitude carismática também inspirou os fuzileiros navais ao seu redor a treinarem duro. Os fuzileiros navais geralmente são treinados se estiverem abaixo do posto de capitão. E se forem talentosos, serão treinados pessoalmente por Zephyr. Apesar de ser seu filho, Zephyr não lhe mostrou nenhum favoritismo. Ain, X, Drake, Beans e Suzu, todos eles estavam no mesmo lote quando Zephyr os treinou. E agora, afogados pelo carisma de Sinbad, eles estavam na mesma unidade. Embora Sinbad odiasse piratas, ele também teve que amadurecer muito cedo e sabia que nem todos os piratas eram maus. Mesmo assim, ele confiava pouco nos piratas, afinal eles foram a razão pela qual sua mãe morreu. Ainda assim, olhe para o lado positivo. X, Drake disse. Se ficarmos no G3, tenho certeza de que mesmo que os piratas da besta queiram recuperar seus membros, eles talvez nem procurem lá. Mas e se eles fizerem isso? Ai perguntou. Não era impossível que a informação vazasse. Mesmo que o façam, temos Sinbad lá, e com certeza o vice-almirante Vergo pode estar doente. Mas ele ainda está em uma ilha próxima se recuperando. E tenho certeza de que se a situação for difícil, ele chegará à base em pouco tempo. Ele é chamado de bambu demoníaco Vergo, afinal. X, Drake disse. Ainda assim, algo parece errado para mim. De repente Vergo teve uma intoxicação alimentar. É tão ruim que ele precisou tirar férias por um mês inteiro? Ai perguntou. Não sei, ele encolheu os ombros. Ele não era da nossa geração, você sabe, pergunte a Ina ou Somer, eles podem saber. Mas pelas peculiaridades dele relacionadas à comida, certamente não é impossível. Ele riu. Enquanto isso acontecia em uma ilha do Novo Mundo, um certo pirata loiro estava discutindo sobre seu caracol transponder. Seu maldito idiota! Você não disse que seu navio enviaria meus homens com segurança para o Novo Mundo? Como diabos eles foram capturados? Disse uma voz irritada. Do Flamingo, ouça bem. Se eu tiver problemas com Kaido-sama por causa disso, vou esfolar você e fazer meias com eles. Do Flamingo estava um pouco nervoso, mas não deixou transparecer. Jack, você é um dos All-Stars. Você está realmente com medo de algum vice-almirante? Como eu saberia que ele atacaria meu navio? O problema é seu, e eu sei com certeza que você tem força para resolvê-lo. Ou você está assustado? Jack bufou. Não tenho medo de nenhum fuzileiro naval, ele disse. Mas será realmente um incômodo prever qual caminho esses bastardos tomarão para Impel Down. Tenho que trazer de volta Sasaki e Shipeshiad pelo menos. Já perdemos um Tobiropo. Kaido-sama não vai gostar do meu fracasso se eu não puder trazê-los voltar. Então talvez eu possa ajudá-lo. Do Flamingo disse, seu sorriso se alargando. Aquele pirralho de cabelo roxo recebeu temporariamente a posição de base do G2. Ele estará lá. Posso confirmar essa informação. Pelo menos você é útil pra caralho. Jack disse. Eu vou matar aquele pirralho e destruir a base. Como eles ousam subestimar os piratas da besta. Mantenha-me informado sobre esse pirralho, pois ainda estou no South Blue, terei que cruzar aquele maldito cinturão de calma por causa dessa bagunça. Com isso ele desligou. Quando a ligação terminou, Do Flamingo começou a rir muito. Todas as coisas estavam entrando em movimento para ele. Ele finalmente seria capaz de matar aquele pirralho de cabelo roxo. Como senhor da guerra, ele estava com as mãos amarradas, mas isso não significava que não seria capaz de matá-lo. Ainda assim, mandar Jack matar o garoto foi um exagero para o Sword Noble. Mas o garoto era um pé no saco, com ele destruindo todos os seus navios de carga. A única desvantagem de tudo isso era que a base marinha de Vergo poderia ser completamente destruída. Mas novamente Vergo estava de licença. E ele tinha certeza de que seu leal companheiro de tripulação não se importaria nem um pouco com qualquer fuzileiro naval. Do Flamingo riu, os pobres fuzileiros navais não saberiam o que os atingiu. Capítulo 171. O Going Merry ia sozinho, flutuando com as velas. Por causa dos icebergs que cobriam a área, Nami achou mais prático se Momo não ajudasse. Claro que a navegação das vacas poderia avançar mais rápido do que a vela do Going Merry. Mas foi um grande incômodo mesmo com todos eles, limpar tantos icebergs estava ficando um pouco incômodo. Além disso Momo estava um pouco exausto. Parecia que o rei do mar Kou não estava se adaptando bem ao frio. Então Atchan desamarrou Momo e disse-lhe para descansar um pouco e se adaptar ao frio. O próprio Atchan também não estava gostando da água fria. Algo sobre a fisiologia do polvo e outras coisas. Então Momo estava nas águas. Mas Atchan disse para não se preocupar, já que Momo e quase todos os reis do mar tinham um bom senso de direção. Ele poderia facilmente encontrar o Going Merry depois que ele se ajustasse à água. O frio também incomodava White Fury. A cobra gostava do frio, mas estava mais acostumada com o calor do vulcão, então ficou enrolada no depósito para fechar os olhos. E talvez hibernasse, a tripulação não sabia se espécies antigas de cobras hibernavam ou não. Você sabe que até eu odeio o frio. Nami disse, que bom que trouxemos roupas para o inverno em Log Town. Como a maioria das pessoas da tripulação, ela também usava roupas pesadas. Bem, é só o frio. Eu também não gosto, mas pelo menos não há problema. Vivi disse alegremente. Podemos ter um problema.
A voz de Usopp chamou de fora, provando imediatamente que ela estava errada. O grupo, mais uma vez, saiu para o convés. A temperatura caiu consideravelmente desde o início da empreitada, embora alguns deles parecessem não ter sido afetados. Na verdade, Luffy, Sabó, Zoro e Jin estavam apenas de calça, deixando a parte superior do corpo nua, enquanto faziam alguns treinos leves. Era como se o frio não incomodasse eles, bem, pelo menos para Jin era, mas o homem estava tentando esconder. Zoro também se levantou e quis ir para seu quarto pegar roupas. Parecia que ele estava sentindo um pouco de frio também. Engraçado, considerando que foi ideia dele. Agora, Nami teria protestado se não fosse pelo fato de que quase todos eles pareciam bem. Principalmente Luffy. Ele não era apenas musculoso, mas também musculoso. Ela não sabia que existiam muitos músculos com o quão musculoso ele parecia. Ela sentiu seu rosto esquentar só de pensar nisso. E não sabia que você era um pervertido, senhorita Navigator, ponto. Vivi refletiu, mas ela também tinha a mesma quantidade de vermelho no rosto que Nami. Os lábios de Nami se contraíram. Diga que depois de limpar o sangue do seu nariz, você vazou um pouco de sangue real aí. Vivi piscou antes de tentar rapidamente limpar o nariz, mas não encontrou nada. Foi quando ela percebeu que Nami a havia enganado. Sorrindo presunçosamente, Nami se aproximou. O que foi agora? Nami perguntou. Bem, não há uma maneira sensata de dizer isso, mas alguém está parado na água, ele perguntou, seus dentes batendo. Usopp também parecia não estar se dando bem com o frio. Claro, o atirador de nariz comprido estava no mastro da tripulação. Bem, isso não é algo que você vê todos os dias. Luffy disse enquanto ele e o resto do grupo apareciam. Sim, pode haver alguma habilidade de fruta do diabo, Kobe ofereceu, apontando para o homem. O referido homem estava vestido como um palhaço de circo, com um arco e uma aljava de flechas apoiadas nos ombros. Sua boca parecia uma linha em zigue-zague, seus dentes batendo enquanto ele se abraçava em busca de calor. Olá, ele murmurou. Está muito frio, você não acha? Você acha? Luffy perguntou, mas novamente ele estava com o peito nu. E ele flexionou os músculos mostrando ao palhaço seus bíceps flexionados. É para fracos magros como você. Comida, tente comer um pouco. Xixi. Os lábios do homem se contraíram ao ver Luffy exibindo seus músculos, como um pavão macho exibindo suas penas. Seus companheiros de tripulação, por outro lado, ignoraram principalmente suas travessuras. Vou manter isso em mente. O homem se arrastou e de repente se colocou em uma posição para a qual não parecia preparado. Ele ficou em silêncio, ele e os piratas no convés olhando um para o outro sem jeito. E agora? Por que vocês estão seminus? Kuina perguntou saindo do alojamento feminino. Estamos exibindo nossos músculos. Junte-se a nós, Kuina, disse Luffy, flexionando em outra posição de fisiculturismo com seus dentes brilhantes para fora. Quer saber? Esqueça, vou voltar e estudar. Kuina então voltou para os alojamentos. Uma escolha sábia antes que a estupidez de seu capitão a infectasse. Enquanto a tripulação olhava para Kuina, o palhaço desconhecido aproveitou para bater o pé na água. Um som ecoou como se ele estivesse batendo em uma caixa oca de metal. A água surgiu de baixo, um submarino inteiro erguendo-se sob seus pés. Ele hasteava sua própria bandeira de pirata, embora o crânio tivesse uma mandíbula de metal. Mais rápido do que qualquer pessoa no navio poderia reagir a essa surpresa inesperada, o navio de metal parou ao lado do Going Merry e despejou os homens lá dentro, cada um vestido com o que parecia ser um uniforme para o frio. Cada um estava armado com uma arma ou espada, todos apontados para os chapéus de palha que não reagiram. Fomos abordados, Luffy refletiu. Está é a nossa primeira luta no mar. Estou tão animado. Todos eles estavam refletindo sobre os piratas tolos que agora embarcavam no navio. Vivi até sentir um pouco de pena deles. Capítulo 172. Kobe suspirou. Acabei de lavar minha roupa. Ele murmurou, não sabia por quê, mas quando lutou a maior parte de suas roupas ficou encharcada de sangue. E mesmo quando treinava por causa da habilidade de sua fruta, ele realmente precisava lavar suas roupas com frequência. Agora estava ficando um pouco incômodo para ele. Fale por si mesmo, estou muito animado. Jin sorriu maldosamente, um pouco trêmulo por causa do frio. Talvez eu possa finalmente conseguir um bom aquecimento com esses idiotas. Os soldados que o cercavam deram um passo para trás quando viram o sorriso de Jin. Parecia totalmente malvado. Que pequeno barco pirata! Comentou uma voz áspera, um homem gordo pisando no convés do Merry. Grande parte de seu corpo era coberta de metal, incluindo o queixo e a mandíbula, revestidos com uma única folha de ferro ou aço brilhante. Uma capa feita de pele de um hipopótamo branco e felpudo estava amarrada em seu pescoço e uma espada com um pedaço de carne espetada na lâmina era segurada em uma das mãos. Bem, chegou até aqui, então isso é alguma coisa. Tanto faz. Você aí. Apontou para Sanji com a espada e a carne. Você tem uma pose eterna para o reino Dran? Nunca ouvi falar disso, mentiu o cozinheiro. Só estou perguntando porque é educado. Como você quer levar um chute na bunda? Bem passado ou mal passado? Como você ousa falar com o rei Vapol desse jeito? Um dos soldados perto de Sanji rosnou, enfiando sua espada no peito do loiro, tentando empurrá-la. Desrespeitar nosso rei é punível com a morte. Sanji pegou a espada com as próprias mãos e franziu a testa ao ver que sua camisa estava furada. Você estragou minha camisa. O soldado pareceu dar um passo para trás inconscientemente quando Sanji agarrou a espada, dobrando-a como papel, antes de tirá-la da mão do pirata e fazer uma bola com ela. Não aponte coisas pontudas para mim da próxima vez. Em vez disso, brinque com isso. Com isso ele entregou o objeto redondo. E o soldado assentiu freneticamente.
Embarcar em nosso navio também não é legal, comentou Luffy balançando a cabeça. Mas como está é a nossa primeira batalha da marinha com um pirata de verdade, abrirei uma exceção. Com licença, Vapol exigiu dando uma grande mordida na carne e na lâmina da espada. Eu sou um rei e você vai me tratar com o respeito que mereço por meu direito de nascença. Agora, se você não tem uma pose eterna para Dran, então me dê todo o seu tesouro e comida como compensação por desperdiçar meu tempo. Engolindo em seco, Vapol jogou o resto da espada com cabo e tudo na boca. Isso faz meu queixo doer. Cobb estremeceu, ouvindo Vapol mastigar a espada. Você nunca conseguirá meu tesouro. Nami negou, seu bow saiu e se formou em um único momento. Em um segundo, ela bateu na cabeça dos soldados ao seu redor, derrubando-os no chão com novos vergões. Então vamos tomá-lo à força. Jazz disse, o palhaço que anteriormente estava na água. Mas ele foi rapidamente chutado na nuca e nocauteado. Não tente machucar Nami Svan, seu palhaço estúpido. Xadrez. Kuromarimo disse, mas ele tinha outras coisas com que se preocupar quando um certo macaco bateu em seu crânio com um punho, eliminando-o imediatamente. Os outros soldados apontaram aleatoriamente para os chapéus de palha com a intenção de atirar, quando... Espere. Luffy disse com um cheiro de aqui de conquistador, fazendo todos os soldados estremecerem e ouvirem seus comandos. Eu tenho uma pergunta? Perguntar? Vapol disse. Ou o homem era estúpido ou tinha bolas de aço. Luffy olhou seriamente para ele. O que você faz cocô? Como você faz cocô? Sério, com as coisas que você come, eu meio que simpatizo com o seu cu. Não admira que toda essa merda saia da sua boca. Tem que sair de algum lugar. Vapol estava com os olhos arregalados e parecia que alguém havia esfaqueado seu ego com uma espada, realmente sofrendo danos com um ataque verbal. Ele inconscientemente deu um passo para trás. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, todos, até mesmo seus próprios soldados, caíram na gargalhada. Pare com isso! Vapol gritou apontando para sua tripulação. Não vou tolerar desrespeito, machos. Uau, 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 o Zop engoliu em seco, um soldado segurando uma corda no topo do mastro segurando-o sob a mira de uma arma, disse a arma fazendo o nariz do atirador dobrar. N não podemos simplesmente falar sobre isso como pessoas civilizadas? E ok, Vapol suspirou como se a sugestão fosse uma alternativa esperada, mas incrivelmente chata. Cara, estou com fome. Sem preâmbulos, o autoproclamado rei expandiu a boca como uma cobra, seus dentes enormes cravando-se em um pedaço da grade do Merry. Ou pelo menos tentou, mas levou 3 tiros na boca, arrancando pelo menos meia dúzia de dentes. E isso foi feito por ninguém menos que o Zop, que estava encarando o falso rei. Vê, você atirou no rei, disse o soldado que segurava o Zop sob a mira de uma arma. Eu vou atirar em você. Os olhos de Usopp se estreitaram um pouco, apenas tente, vadia. Você teve sorte de eu não tê-lo matado por machucar um dos meus companheiros de tripulação. No fundo, Luffy sentiu-se orgulhoso do que fez com Usopp e sinceramente derramou uma lágrima. Eu criei aquele menino. Ele disse principalmente para si mesmo, mas os outros membros da tripulação suaram com suas travessuras. Os soldados engoliram em seco e puxaram o gatilho, mas Usopp afastou a bala, como se fosse uma mosca com seu próprio revólver. Você começou isso. Com isso Usopp deu um tapa no homem com a parte de trás do revólver, derrubando os soldados do mastro. Felizmente Cobb conseguiu pegá-lo, mas parecia que o choque ou impacto tinha nocauteado o pobre homem. Uma coisa, Usopp disse, ninguém machuca Merry. Ele disse, ainda mais exigido enquanto todos os soldados balançavam a cabeça como uma galinha sem cabeça. Luffy assobiou. Cara, você irritou o nosso John Wick. Ei, agora que penso nisso. Usopp o Baba Yaga soa bem, mas Sogeking também funciona. Vapol levantou-se prontamente e pareceu horrorizado ao encontrar os dentes perdidos no chão. Mas ele rapidamente os pegou e comeu, crescendo-os novamente. Você se atreve a atirar em um rei. Vapol engasgou quando um homem caminhou na frente dele por trás do mastro sem parar para mostrar respeito. Zoro piscou, virando-se confuso. Honestamente, como Usopp reconfigurou o interior do Merry? Zoro questionou sem perceber o exército invasor ao seu redor. Não consigo nem encontrar minha camisa. Você é cego? Vapol perguntou. Zoro piscou inconscientemente e tocou o olho esquerdo. E por que ele fez isso? Não porque, ele disse. Ok, quem diabos é você? O que está acontecendo? Capítulo 173. Fomos abordados, Luffy respondeu mais uma vez. Ele piscou. Ah, certo. Não como o nosso navio. Todos expulsem-nos. Todos exceto o rei. Vou trazê-lo como um pequeno presente. Pegue eles. Vapol ordenou, aparentemente ignorando o que Luffy quis dizer. Mas é claro que as ordens do capitão deveriam ser seguidas. Ambos os lados entraram em ação, Usopp caindo de joelhos para evitar as balas que passaram por onde sua cabeça estava antes de ele pular de forma impressionante e guardar seus revólveres no coldre e sacar seu estilingue, junto com uma bala redonda especial. E atirou rápido demais para que os outros soldados reagissem. Pegue isso, barragem especial de balas de chiclete do Usopp. Tenho que dar o devido crédito, o único tiro de alguma forma explodiu como uma granada e todos os tiros de Usopp acertaram bem na frente do cano de cada soldado, inutilizando suas armas. Alguns deles tentaram atirar, mas suas armas explodiram na cara deles. Deixe-o feliz em paz, o atirador rosnou. Parecia que por algum motivo, todo o exército de Vapol via o atirador como uma ameaça e se concentrava apenas nele. Você não me manda. Vapol franziu a testa com a ordem, antes de pular em direção ao corrimão, logo atrás de Luffy, indo dar outra mordida apenas para provocar o irado nariz comprido. Em resposta, Usopp retaliou. Ele rapidamente sacou sua arma e atirou.
Todos os tripulantes ficaram surpresos, claro. Luffy estava sorrindo, que a bala contornou Luffy, encontrando o alvo, indo direto para sua boca. Tiro curvo. Tabasco Star. Minha língua. Vapol gritou, o fogo saindo de sua boca forçando Zoro e Luffy a pularem para longe do monarca invasor. O Usopp pode lidar com ele. A boca do rei se expandiu, cerrando os dentes enquanto as chamas ainda escapavam por entre seus dentes. Sem seus gritos, porém, o fogo se extinguiu rapidamente. O rei balançou o braço em direção ao mastro, o membro transformando-se no cano de um canhão. Como você ousa me fazer comer algo que eu não queria? Canhão Vapol. Usopp. Vivi gritou com os olhos arregalados. Mas, para sua surpresa, o canhão explodiu antes que pudesse disparar. Tiro duplo. Estrela explodindo. Usopp então prontamente apareceu bem na frente de Vapol com a única técnica de Rokushiki que ele conhecia, Soru, Usopp Hammer. A força fez Vapol voar para longe, deixando alguns dentes no convés. E tirando uma página do livro da equipe Rocket, ele se tornou uma estrela. Luffy assobiou, Usopp sempre foi rápido, não é à toa que ele conseguiu aprender Soru. Mas parecia que o treinamento de Luffy também trouxe bastante força a ele. O atirador apenas mandou o rei embora. Agora, isso não foi simplesmente interessante? Além disso, Mary era seu companheiro de tripulação. Luffy estava pronto para avançar antes que qualquer bala aleatória fizesse um buraco na parede. Mas parecia que isso não era necessário. Ele sentiu muito orgulho do Usopp. Ele derramou outra lágrima viril. Rei Vapol. O exército gritou, abandonando o ataque quando seu queixo caiu no chão quando Vapol de repente disparou como um foguete para o céu. Luffy franziu a testa. Ele não podia simplesmente deixar o bastardo da equipe Rocket ir embora. Ele ergueu o punho para trás. Gomu Gomu não, pega. Com isso ele atirou na pequena visão de onde Vapol estava, agarrou-o pelos cabelos antes de puxá-lo para trás, de joelhos. Isso é por tentar machucar Mary, idiota. Mais uma vez os soldados ficaram em silêncio mortal com as mandíbulas no chão. E finalmente um deles falou. Eu pensei que fosse apenas uma coincidência, mas aquele chapéu de palha. É o herói caído, chapéu de palha Luffy. Vários suspiros ocorreram entre o público, enquanto todos abaixavam suas armas, não querendo irritar um pirata com aquela recompensa tão alta. Sério? Demorou bastante. Nami deu uma risadinha. Pelo menos você não o chamou de Mario. Para essa resposta, Luffy cruzou os braços e fez beicinho. Se nós sentimos muito, estimado herói. Por favor, deixe-nos ir. Outro soldado disse. Era o Coringa de aparência estranha que parecia estar sobre a água. Eles parecem ter ouvido falar de você, maninho, disse Sabó. Pare com isso. Você está me fazendo corar. E claro, Luffy estava corando como uma colegial. Ele também estava feliz porque ninguém o chamava de Mario, ainda. Agora. Por que a pressa? Nami disse docemente arrulhando, puxando uma sacola do nada, ela tinha um brilho assustador em seus olhos. Foi você quem embarcou no navio. Então, entregue tudo de valor que está na sacola. Agora. O suor do resto da tripulação caiu quando Nami fez questão de roubar todos eles, armas e roupas, até foi para o navio deles com Johnny e Yosaku e tirou tudo deles. E só depois disso ela os expulsou do Going. Alegre. Eles foram tão roubados que se esqueceram de trazer Vapol com eles. Mas novamente Luffy não iria deixá-lo sair ainda. Afinal, ele era o bilhete deles. Isso foi estranho. Kobe piscou quando a porta dos aposentos das mulheres se abriu e Kuina saiu. O que eu perdi? Ela perguntou. Boca idiota aqui. Ele apontou para o nocauteado Vapol. Tentei embarcar no navio. Mas o Usopp deu uma surra nele, dei uma joelhada na cara dele e a Nami os roubou às cegas. Luffy disse. Você sabe, o de sempre. Kuina assentiu, antes de voltar para a sala. Parecia que ela não era necessária. De qualquer forma, pessoal. Meu senso de aventura está formigando. Vamos chegar a uma ilha em breve. Luffy disse sério. Agora construímos um boneco de neve. Sim, nós sabemos. Está bem ali. Ela disse categoricamente. Eles podiam ver o contorno da ilha. Foi por isso que estava nevando. Mas Luffy não estava ouvindo. Ele junto com Jin e Bartolomeu estavam tentando criar um boneco de neve com outros participando. Alguns deles ficaram emocionados por nunca terem visto neve antes, e imediatamente começaram a se divertir. E curiosamente, em poucos segundos Usopp conseguiu fazer uma escultura de neve de alguma forma. Então, Luffy perguntou. Ei Usopp, qual a diferença entre um boneco de neve e uma mulher de neve? Usopp piscou. O quê? Bolas de neve. Luffy disse, jogando uma bola de neve no rosto do nariz comprido antes que ele pudesse se esquivar, promovendo uma guerra de bolas de neve entre os tripulantes. A comoção foi tanta que Kuina pensou que algo sério estava acontecendo e prontamente saiu. E infelizmente alguém atirou uma grande bola de neve no usuário de gelo, da qual Kuina não conseguiu se esquivar. Uma atmosfera fria caiu sobre os companheiros de tripulação, e Kuina desembainhou seu vado Ichimonji e fez chover uma saraivada de bolas de neve no Going Merry. E como galinha sem cabeça, Luffy, Usopp e outros corriam tentando escapar da neve. Em pouco tempo, eles se transformaram em uma pilha de bonecos de neve. Com isso, Kuina voltou para a cabana para voltar ao seu estudo. Nami balançou a cabeça. Ela olhou para o único membro sensato da tripulação. Era Spark que estava agora amarrando Vapol com uma corda grossa e uma algema de pedra do mar e retirando-o da neve acumulada. O navegador de cabelos laranja suspirou. O único membro da tripulação que era um tanto são era um macaco de 6 braços. Mas então ela encolheu os ombros. Ela também não estava completamente sã, então olhou para o saque coletado e quase se molhou. Ela adorava ser pirata. Sim, qual é a frase mesmo? Land Ho, Kobe gritou ignorando Nami enquanto ela nadava em torno do ouro e outros itens que roubou dos homens de Vapol. Capítulo 174.
O navegador de cabelos laranja suspirou. O único membro da tripulação que era um tanto são era um macaco de 6 braços. Mas então ela encolheu os ombros. Ela também não estava completamente sã, então olhou para o saque coletado e quase se molhou. Ela adorava ser pirata. Sim, qual é a frase mesmo? Land Ho, Cobb gritou ignorando Nami enquanto ela nadava em torno do ouro e outros itens que roubou dos homens de Vapol. À medida que a ilha se aproximava, Nami rapidamente gritou ordens, fazendo Luffy e Usopp saírem de seus bonecos de neve e correrem para o volante, corrigindo o rumo do Merry para se aproximar da ilha. A água salgada do oceano impedia que a água congelasse, mas quanto mais se aproximavam, mais a água abaixo parecia se transformar em lama. Finalmente, depois de algum tempo navegando com um vento lateral, o Going Merry entrou na foz de um rio e começou a seguir seu fluxo mais profundamente na ilha. Todos ficaram espalhados pelo convés, procurando sinais de vida enquanto alguns outros tentavam arrumar rapidamente suas roupas para explorar a nova ilha. Sinais de vida apareceram depois de apenas alguns minutos, com ilhéus emergindo da neve em ambos os lados do Merry em um bando desorganizado, embora oportuno. Ao contrário dos caçadores de recompensas de Whiskey Peak, essas pessoas eram totalmente hostis, com mais do que algumas armas já apontadas para a tripulação. Zoro, Luffy murmurou, olhando para o maior cara do bando, um homem com um casaco verde e um chapéu combinando. Largue a âncora. Zoro olhou para os ilhéus, levantando as mãos casualmente para que pudessem ver seus dedos, mesmo que ele não fosse largar as espadas. Certificando-se de não fazer movimentos bruscos, Zoro foi até a âncora, ergueu-a com uma das mãos e jogou-a na água. O Merry sacudiu quando parou. Sai agora, ordenou o homem de verde, olhando para o pirata com olhos que pareciam irradiar desprezo. Sua espécie não é bem-vinda aqui. Não vou lhe dar uma segunda chance. Oh, nossa espécie? Isso é discriminação flagrante. Claro, temos o caçador de piratas Zoro em nossa tripulação, mas isso não significa que você pode simplesmente nos expulsar. Luffy disse, enquanto o espadachim de cabeça verde franzia a testa. Havia uma piada ali, em algum lugar, mas ele não estava entendendo. Talvez tenha sido uma pergunta capciosa, quem sabe? O homem de verde, não Zoro, mas Dalton, estremeceu, mas disse uma palavra. Deixar. Eu estava pensando não. Luffy disse casualmente antes de segurar o corpo inconsciente de Vapol. Mas amigos, não se preocupem, até trouxe presentes. E assim todos ficaram em silêncio, olhando para Luffy. É o Rei Vapol? Um deles finalmente perguntou. Engraçado você perguntar. Ele é um de vocês, porque esse desgraçado queria comer nosso navio, nosso pequeno caraval. Mas não se preocupe, o Usopp aqui mesmo cuidou disso muito bem. Ele disse apontando para o nariz comprido para quem todos olhavam com respeito. Isso pareceu deixar o nariz comprido tímido por estar sob a luz do holofote. Bateu no rosto dele com um martelo e arrancou alguns dentes. Ele é um grande herói, não é? Espere, herói, disse um deles, olhando atentamente para a bandeira. Vê, vocês são os piratas do chapéu de palha. Luffy sorriu. Espere, isso significa que ele está. Outro disse, apontando para Luffy. O herói caído, Mario. E assim Luffy caiu no chão dentro de uma poça de seu próprio sangue. Bartolomeu engasgou, correndo em círculos ao redor de Luffy. Médico. Médico. Precisamos de um médico. Espere. Ele está bem? O homem de verde perguntou, um pouco preocupado. Cobb balançou a cabeça impotente. Não chame nosso capitão Mario. Ele é um pouco sensível a isso. Em vez disso, chame-o de Luffy. Você espera que acreditemos nessa besteira? Exigiu um dos outros ilhéus. Não nascemos ontem. É claro que sabemos que o governo está mentindo. E o nome verdadeiro dele é Mario. Ele é um dos bons piratas. Nunca pensei que diria isso. Para nós, ele é Mario. O homem declarou como se esse fosse o nome verdadeiro de Luffy. Sim, é inacreditável. Ouvi dizer que ele é filho do herói marinho Garp, Monk de Mario. Esse é um nome que não podemos esquecer. Houve algumas palmas das mãos e gemidos entre a tripulação, e parecia que Luffy estava chorando. É em momentos como este que quero grelhar a bunda de Morgan. De qualquer forma, o que um grande pirata como vocês está fazendo aqui? Os ilhéus pareciam muito menos hostis agora, pois sabiam quem era Luffy e quem é Mario. Na verdade, não queremos nada. Ok, talvez precisemos reabastecer um pouco, provar os pratos locais e até encontrar um médico para exames regulares. Nada mais. Luffy disse se levantando. Além disso, você pode até levar Vapol com você. Nós o temos com algemas de pedra do mar. Basta devolver essas algemas depois que terminar com ele. Ouvi dizer que ele fez muito mal ao seu próprio povo. Você não tem ideia. Você é exatamente como dizem, um herói. Cara, estamos felizes que você veio aqui. O que você está esperando? Venha para a ilha. Houve alguns acenos de cabeça e gritos de afirmação. Capítulo 175. Você é exatamente como dizem, um herói. Cara, estamos felizes que você veio aqui. O que você está esperando? Venha para a ilha. Houve alguns acenos de cabeça e gritos de afirmação. Mas, espere, era o homem de verde. Você realmente não pretende nos atacar? O homem questionou, embora não tenha dado tempo aos piratas para responder. Meu nome é Dalton. Vamos ajudá-lo, embora não possa prometer nada. Esta ilha também não tem muitos lugares bons para jantar, e estamos no processo de reconstruir nossa casa. Espero vocês não vão se importar. Além disso, só temos uma médica e sua assistente na ilha, mas agora que temos Vapol, acho que eles voltarão em breve. Claro, Dalton. Luffy respondeu, saltando do navio, junto com alguns outros. Lidere o caminho.
Com seu novo guia, os piratas recolheram suas coisas e seguiram para a terra firme. Alguns ficaram. Quina estava muito focada em suas novas técnicas para deixar o navio. Ela estava tentando praticar suas novas técnicas, e a ilha era melhor para treinar, então ela ficaria. Spark e White Fury também não queriam ir, não estavam gostando das temperaturas congelantes. Mas também foi a razão pela qual Atishan pôde fazer uma pausa e sair com eles para explorar a ilha. Como um povo fishman, ele não gostava do frio, mas honestamente foi a primeira vez que viu neve. E ele estava muito animado, essa excitação alimentando seu espírito aventureiro enquanto a tia acompanhava os outros chapéus de palha. Então junto com Luffy e Atishan, Zoro, Sanji, Nami, Johnny, Yosaku, Bartolomeu, Jin, Kobe e Usopp estavam saindo para explorar a ilha. Luffy não mencionou isso a mais ninguém, mas notificou Quina e Spark para tomarem cuidado. Onde quer que aquele agente da Cipher Paul estivesse, ele já poderia estar na ilha. E ele não tinha certeza se aquele agente fantasma apareceria, como Morgan suspeitava, ou traria agentes com eles. Por isso foi bom saber que alguns combatentes competentes estavam no navio. Mesmo que Ati fosse um combatente e um homem-peixe, ele não era tão forte. Ele não estava de forma alguma relaxando no treinamento. Zoro e Quina fizeram questão de manter suas habilidades afiadas. Mas o problema é que Ati não estava tão motivado para ganhar força. Bem, não é grande coisa. Nem todos na tripulação precisavam ser fortes. Eles eram os piratas do chapéu de palha, não os piratas das feras. Ainda assim, se colocado em uma posição difícil, Luffy confiava em seu amigo polvo para seguir em frente. Ei, velhote, Luffy começou, atraindo olhares curiosos dos nativos. O que você quis dizer quando disse que só há um médico nesta ilha? Isso me parece uma ideia estúpida. Claro, Luffy sabia, mas é melhor que o próprio homem explicasse isso para a tripulação. E com o quão confuso o mundo estava, ele esperava algumas mudanças. Capitão Luffy, você não pode simplesmente, Kobe começou. Não tivemos escolha, explicou Dalton, com os olhos voltados para a estrada coberta de neve à frente. A única maneira de diferenciar a estrada da não estrada eram as árvores que ladeavam ambos os lados. Ele também estava puxando o vapor inconsciente e amarrado com eles. O ex-rei emitiu um decreto há vários meses quando assumiu o trono. Ele reuniu os 20 melhores médicos do país e os forçou a trabalhar para ele e somente para ele. O país foi todo morto. É muito fodido quando você sabe que esta ilha era chamada de Ilha dos Médicos, disse Luffy. E o homem assentiu tristemente. Isso é horrível. Vivi se enfureceu. Nenhum monarca pode se considerar um verdadeiro rei se massacrar seu próprio povo. Você não tem ideia, pobre garota, disse Sabó, principalmente para si mesmo, mas outros ouviram muito bem. Até Kobe ficou irritado com a situação. Como os fuzileiros navais puderam permitir isso? Ser pirata ou revolucionário era melhor do que ser uma escória de colarinho branco. Esses hipócritas. De fato, concordou Dalton. Os 20 médicos não tiveram muita escolha. Se decidissem partir, teriam sido mortos como todos os outros. E as pessoas? Kobe perguntou. A população não pode simplesmente parar de adoecer. Claro que podem, Zoro encolheu os ombros, quase todos os olhos se voltando para ele. As pessoas não ficam doentes simplesmente porque querem, Senhor Bushido Vivi disse a ele. Funcionou para mim, respondeu Zoro. Fiquei doente uma vez durante um treino e odiei, então jurei não ficar doente de novo e não fiquei. Sanji brincou. Zoro, você já está doente. Ele disse, doente com esse senso de direção. Por que diabos você está indo para a esquerda, seu idiota? A estrada mudou de repente. Espere, você acabou de me chamar de idiota. Você quer um pedaço de mim, seu alvo de dardos feio. Traga, Marimo. Asterisco ban, asterisco bom. De qualquer forma, disse Kobe, aparentemente ignorando suas travessuras e as ameaças de Nami de impedir a briga, o que as pessoas faziam quando não havia médicos. Quando isso aconteceu, fomos forçados a rastejar aos pés do rei e implorar por tratamento, murmurou o nativo vestido de verde, balançando a cabeça, antes de olhar mortalmente para o rei inconsciente. Foi realmente o pior momento da história do país. E este homem vai pagar. Era? Vivi observou. O que mudou? Espere, sua ilha não foi atacada por piratas? Sim, a ilha foi atacada por piratas. Eles eram uma tripulação pequena, ainda menor do que todos vocês, mas sua força estava além de qualquer coisa com a qual o exército pudesse lidar. Eram 5 deles, e seu líder se autodenominava Barba Negra. O rei, como covarde que era, fugiu com os 20 MDS e seus legalistas para o mar, abandonando-nos à mercê dos piratas. Que a princesa fumegou, tentando formar palavras em meio à névoa de raiva. Aquele mote asterisco 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 8 asterisco 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 F asterisco asterisco. Luffy deu um tapinha nas costas dela. Hai, deixe sair. Não há necessidade de segurar essas palavras. Capítulo 176. Que a princesa fumegou, tentando formar palavras em meio à névoa de raiva. Aquele mote asterisco 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 8 asterisco 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 F asterisco asterisco. Luffy deu um tapinha nas costas dela. Hai, deixe sair. Não há necessidade de segurar essas palavras. Ela até lançou um olhar furioso para Luffy, o que fez o heróico pirata recuar em uma falsa rendição. Eu não sei o que você acabou de dizer, mas você realmente tem uma boca de marinheiro, não é? Nami riu e piscou. Eu nunca soube que você tinha esse tipo de boca. Você pode culpá-la? Kobe questionou Vivi, cobrindo a boca e o rubor de vergonha em suas bochechas.
Você sabe como ela se sente em relação às pessoas que não cumprem seu dever. Embora eu não entenda o idioma, a maioria deles soou bips por algum motivo, eu concordo com o sentimento Dalton ofereceu. Atualmente estamos sem rei e prosperando melhor do que nunca com ele no comando. Agora que ele voltou, só precisamos garantir que ele não se torne um problema permanente. Você não disse que o idiota levou todos os médicos? Luffy perguntou. Quem vai verificar minha tripulação se não há ninguém aqui que possa? Ainda temos um médico na ilha, lembrou-lhe o nativo. Ela evitou todos os soldados que vieram matá-la e desde então fixou residência no antigo castelo do rei. Dito isto, muitos pensam que ela enlouqueceu e não passa de uma bruxa, considerando que nunca foi oficialmente licenciada. Castelo, então ela vem sempre que lhe apetece e trata quem ela encontra. Que lindo, Sanji murmurou com corações nos olhos, seu cérebro evocando a imagem de uma linda mulher em uma vassoura, um chapéu pontudo balançando ao vento. Aposto que ela tem um coração de ouro. Assim que a pessoa que ela tratou estiver curada, ela pegará o que quiser e vai embora, concluiu Dalton. A imagem mental de Sanji rachou e se despedaçou, transformando-se em um monstro com pele verde, nariz adunco e verrugas. Parece um pirata para mim, Luffy riu. E talvez, vou convidá-la para a tripulação. Xixixi, ter uma bruxa como médica seria legal. Jin disse, e já temos uma navegadora bruxa. Não traga mais nenhuma da espécie dela para o navio. Asterisco ban. Dalton se perguntou quão rudemente a senhora os estava tratando. Ele tinha quase certeza de que precisariam de um médico de verdade quando chegassem à cidade. Ele também olhou para o homem-peixe da tripulação. Na verdade, ele raramente viu qualquer tipo de homem-peixe, então foi estranho ver um na tripulação de Luffy. Ele apenas começou. Ele questionou como conseguiu que um homem-peixe se juntasse tão longe de sua casa. Ele se lembrava de Mario. Luffy, lidando com algum homem-peixe quando ele começou. Talvez isso tenha algo a ver com isso. A propósito, Dalton, se Vapol era tão ruim, por que as pessoas não tentaram impedir isso? Ouvi dizer que os revolucionários tentaram fazer isso, mas alguém os impediu. Foi Sabó quem falou. Dalton olhou para o mascarado antes de falar. Poucas pessoas sabem disso, ele disse antes de suspirar. Honestamente foi minha culpa. Eu estava ansioso e esperançoso naquela época, pensando que o comportamento de Vapol seria corrigido com o tempo. Mas você pode me culpar? Não quero que ele seja morto. Vivi e os outros poderiam simpatizar com ele. Dalton-san, não culpamos você. Um dos outros moradores que estavam com eles falou. Todos nós tínhamos esperança de que ele pudesse mudar, mas as coisas pioraram. Os fuzileiros navais não tentaram ajudar? Vivi perguntou. Dalton balançou a cabeça. Não, os ilhéus têm sido cautelosos com os estrangeiros há muito tempo. Há uma razão pela qual não há base da marinha nesta ilha. Foi também a razão pela qual eu estava relutante em receber ajuda dos revolucionários. Mas o que fez você mudar de ideia? Agora você está ansioso demais para matá-lo. Sabó perguntou. Parecia que Sabó sabia alguma coisa sobre a ilha. Se não houvesse muitas pessoas, Luffy teria perguntado, mas por enquanto ficou quieto. Você vai ver, nem eu fiquei cego depois que ele fez nosso povo sofrer, e ele enfrentará a justiça. Ele disse com veneno na voz, olhando para Dalton. Não quero mais nada para matar o idiota, mas quero que outros tenham a chance de ver seu traseiro lamentável uma última vez antes de executá-lo publicamente. Sabó acenou com a cabeça, outros não disseram nada e caminharam atrás dele. O tempo passou e logo Dalton parou, forçando o resto do grupo a fazer uma pausa. Eles estavam muito perto da cidade, os telhados erguendo-se ao longe através da neve que caía. Não posso ficar com vocês por muito tempo. Os lacaios do velho rei podem estar de volta. Mas antes disso temos que trabalhar rápido e executar o bastardo. O local sibilou. Uma execução. Eu sempre quis ver uma. Luffy aplaudiu como uma fã que estava indo para um show. Sanji, faça pipoca e salgadinhos, não podemos perder isso. Sanji apenas assentiu, procurando o restaurante mais próximo e entrando. Talvez ele pudesse convencer os chefes a ceder a cozinha a ele por alguns minutos. Quem sabe? Mas ele precisava de pipoca. Vou apresentá-los aos habitantes locais e teremos que lidar com nosso antigo rei rapidamente, antes que suas forças cheguem. Muitas pessoas merecem justiça. Dalton disse enquanto puxava o corpo inconsciente de Vapol junto com os outros moradores que vieram com eles. O programa pode ter encoberto o crime de Vapol, mas cara, as pessoas odiavam aquele filho da puta feio. Como ele permaneceu inconsciente enquanto sua plataforma de execução estava sendo preparada estava além de sua compreensão. Mas de qualquer forma ele olhou para Kobe e assentiu. Eles já haviam identificado em qual fruta a fruta Mushi Mushi aparece. A fruta Baku Baku no Mi ou Mushi Mushi é uma fruta roxa em forma de ameixa que é dividida em um padrão irregular no centro, dando-lhe a aparência de um conjunto de mandíbulas. Tem um caule verde e encaracolado no topo e os típicos padrões de redemoinho da Akuma no Mi espalhados por toda parte. Então, junto com as ameixas que eles tinham em estoque, Sanji também compraria toda e qualquer ameixa que encontrasse e ficaria de olho nelas. Funcionou com as frutas de Kobe no reino de Goa, ele esperava que funcionasse desta vez também. A fruta Mushi Mushi pode ser muito bem usada, se colocada nas mãos certas ou na boca. A capacidade de combinar metais era algo que poderia ser realmente útil, especialmente para usuários de armas como Zop e Spark. Caramba, até o cajado de Nami poderia ser atualizado com esse tipo de metal. Capítulo 177. As coisas começaram a desacelerar um pouco. Parecia que pessoas de toda a cidade queriam se reunir e ver a execução de Vapol. Eles ficaram muito felizes em ver a morte de seu antigo rei. Isso apenas mostrou o quanto eles odiavam aquele idiota.
Parecia que Vivi não estava gostando e estava furiosa com a história de terror que ouvia sobre os feitos de Vapol. Então, junto com outras coisas, Luffy achou melhor que Vivi não estivesse lá quando Vapol foi executado. Nem todo mundo queria ver sangue e sangue coagulado, então com isso ele deu a desculpa de querer visitar o único médico da ilha. Então, você quer que a gente vá aí? Nami perguntou. Por quê? Nem estamos doentes. Sim, eu sei. Luffy disse, apontando para Vivi com os olhos. Mas é melhor ser examinado por um profissional. Podemos perder a execução. Mas ei, pelo menos teríamos certeza de que ninguém carrega nenhum vírus. Nami piscou antes de olhar para Vivi. A princesa em questão não estava prestando muita atenção, mas parecia um pouco desligada. Sim, vamos conhecer o feiticeiro. Mas capitão, o médico fica no topo da montanha. Como vamos chegar lá? Kobe perguntou. Ah, na verdade você não está. Luffy disse. Embora eu não me importasse que todos fossem examinados por um profissional. Preciso que alguns caras fiquem aqui para pegar as frutas. Kobe estava com os olhos um pouco arregalados e entendeu o que ele queria dizer. Oh, sim, eu ficarei. Luffy assentiu. E com suas frutas você deve estar imune à maioria das doenças normais, mas garantiremos que você faça um check-up também. Não se preocupe. Quem sabe poderemos até encontrar nosso próprio médico lá. Xixi. Então, eu também irei com vocês, capitão? Jin perguntou. Luffy balançou a cabeça. Não, você, Kobe e Bartolomeu vão ficar. Caso aconteça alguma coisa, tenho certeza que vocês vão conseguir lidar com isso. Jin acenou com a cabeça, mas Bartolomeu questionou. Mas por que eu? Eu não sou tão forte quanto o irmão mais velho Jin ou Kobe. Luffy balançou a cabeça, dando tapinhas em seu ombro. Você é o escudo dos chapéus de palha, Barto. Não se esqueça disso. Você tem que proteger os inocentes se alguma coisa acontecer. Um herói precisa proteger os inocentes, certo? Os olhos de Bartolomeu brilharam e assentiu ansiosamente. Quanto a mim, Usopp perguntou. Eu realmente não quero subir a montanha. O frio já está me matando. Bem, um herói tem que ter histórias, certo? Luffy sorriu, enquanto os olhos de Usopp se arregalaram. Você pode contar comigo, Luffy. O grande rei Sniper Usopp espalhará as histórias de nossa aventura por toda a ilha. Ele disse com o peito estufado. No final do dia, todos conhecerão o poder dos chapéus de palha e suas histórias heróicas. Mas vocês são piratas, disse A-chan, categoricamente. Não, Kobe disse, estufando o peito. Somos piratas heróicos. Sim, o que o Mindinho disse. Zoro disse. Vamos começar a subir, pois levará algum tempo para chegar lá. Isso é errado, Zoro. A-chan disse, enquanto Zoro começava a caminhar em direção à praça da cidade. Além disso, por que ele não está usando nada na parte superior do corpo? Aparentemente, ele esqueceu onde colocou a camisa. Nami disse, antes de olhar para Luffy. A propósito, a culpa é sua. Mas honestamente esqueça-o. Tenho quase certeza de que nem mesmo um feiticeiro pode consertar seu senso de direção. Luffy assentiu. Sim, deixe-o em paz. Já temos homens suficientes. Com isso ele pegou Nami e Vivi nos ombros como se fossem sacos de batatas. Ei! O que mais é claro, Luffy ignorou seus protestos. Vamos usar o Geppo e ver quem consegue chegar lá mais rápido. Sabo tinha um brilho nos olhos antes de pegar Johnny e Ozaku, colocando-os nos ombros. E por último puxou Karou para cima da cabeça. Eu posso vencer você com 3 pessoas comigo. Oh sim? Luffy olhou para seu irmão, antes de lhe dar um sorriso. Então tente acompanhar. Com isso ele se foi. A-chan olhou para eles antes de encolher os ombros. Ele caminhou em direção ao local onde viu Sanji pela última vez. Ele estava ansioso para experimentar os pratos locais de qualquer maneira. E embora as outras ilhas que ele visitou temessem um homem-peixe, parecia que as pessoas nesta ilha não se importavam em ver um homem-peixe-polvo. Pois embora lhe lançassem um olhar curioso, não pareciam cautelosos. Além disso, ele estava vestindo uma camiseta que dizia, sou um chapéu de palha. Junto com o logotipo do pirata dos chapéus de palha também o tornaram uma celebridade. E parecia que a reputação de Luffy era muito boa. Agora, onde ficava o restaurante? Eles nem tinham medo de um homem-peixe. Ele meio que gostou desse jeito. Capítulo 178 Tony Chopper estava preocupado. Ele podia sentir o cheiro de que Vapol estava de volta. Ele estava de volta à ilha e sabia que o homem poderia chegar ao castelo a qualquer momento. Infelizmente, o Dr. Correia não estava aqui. Mas ele não precisava dela. Vapol e seu exército a deixaram em paz, então ele não estava preocupado. Mas eles podem querer recuperar o castelo. Mas ele não permitiu. Embora ele soubesse que seria muito difícil para ele sozinho. Chopper olhou para cima. O sol estava se pondo. A lua ainda não havia aparecido. Bom, ele não queria se transformar agora. Mas ele sabia que em alguns minutos, talvez em torno de meia hora, a lua deveria aparecer. Então, ele seria facilmente capaz de derrotar Vapol e seu exército. Chopper também estava fora do castelo, pois sabia com certeza que o Dr. Correia o mataria se a batalha danificasse algum equipamento médico. Mas isso não significava que a pequena rena humanoide não estivesse nervosa. Ele estava, essa era a razão pela qual ele andava de um lado para outro, preocupado com o que fazer. Foi então que seus ouvidos se aguçaram. Ele conseguia ouvir vozes, então olhou para cima e viu um menino com chapéu de palha descendo do céu carregando 2 senhoras. O menino podia ter uns 20 e poucos anos, mas tinha um corpo bem construído, usava roupas mínimas naquele frio. Ele também tinha 2 armas semelhantes a lanças cruzadas nas costas. Chopper se perguntou quem ele era. Olá. O menino disse. Meu nome é Monk D. Luffy. Quem você é? Chopper piscou pasmo. Chopper. Espere, como você saiu do céu?
Antes que Luffy pudesse responder, uma das garotas que Luffy carregava falou: "Ponha-nos no chão, Luffy." Vivi disse. Mas Luffy a ignorou e continuou conversando com o estranho Chopper. "Vamos." O outro exigiu, mordendo o pescoço de Luffy. "Kug, ela me mordeu." Luffy disse, gentilmente colocando Nami e Vivi no chão, antes de segurar dramaticamente seus ferimentos. "Kug, estou sangrando. Doutor, preciso de um médico." Com isso ele se virou e caiu no chão. Vivi olhou para Nami. "Por que ele é tão dramático?" "Ninguém vai cair nessa." Nami ia dizer alguma coisa, mas outra voz saiu. Chopper prontamente ficou ao lado de Luffy. "Ah, precisamos de um médico. Precisamos de um médico." Com isso o humanoide Rena começou a correr em pânico. Antes que ele parasse e percebesse, "Espere, sou médico." Com isso ele prontamente pegou um estetoscópio do nada e segurou Luffy. "Mas, espere, você é médico?" Luffy disse, saindo de seu suposto coma. "Então junte-se à minha tripulação. Somos os piratas do Chapéu de Palha e temos doces." Tanto Nami quanto Vivi deram uma palmada no rosto de Luffy. O que, antes que Chopper pudesse dizer mais alguma coisa, outra pessoa pousou do céu, lançando um olhar feio para Luffy. "Você me enganou." O humano loiro disse. Ele também tinha 2 humanos com ele e um pato enorme? Luffy puxou a pálpebra e mostrou a língua. "Eu sou um pirata. É isso que fazemos." "Não é certo, hein, Chopper?" Sim, viu? Ele concorda." Luffy disse, como se isso resolvesse todos os problemas. Sabo não disse nada e resmungou algo sobre o estúpido Luffy antes de derrubar Johnny, Yosaku e Karou. "De qualquer forma, Chopper," Luffy disse, trazendo a atenção do humanoide Rena de volta para ele. "Você é médico, certo? Você pode fazer um check-up em mim e na minha equipe? Tivemos uma longa viagem e não quero que nenhum deles fique doente." Chopper assentiu estupidamente, enquanto guiava todos os humanos para o castelo. "Para o check-up, é claro." Ele se perguntou. É como se ele tivesse esquecido alguma coisa. Mas ele balançou a cabeça, precisava fazer o check-up e depois pensar em qualquer outra coisa. O agente da Ciferpo olhou através de seus binóculos. Ele podia ver o navio pirata de seu local escondido. Ele normalmente usaria preto, já que os uniformes brancos eram destinados apenas à unidade Ciferpo 0. Mas por ser uma ilha de neve, ele usava roupas brancas que o faziam misturar-se facilmente com o ambiente. Ele olhou para baixo e embolsou o pequeno objeto. E ele segurou-o entre os dedos. Era um recipiente muito pequeno com um líquido rosa, e dentro dele flutuava um objeto redondo. Claro que o tamanho não deveria ser tão pequeno. Mas foi, devido aos seus poderes. Uma pedra da dinastia. Uma arma muito perigosa. Para um pirata novato, deveria ser uma honra ser morto por este item. Ele o modificou um pouco e até instalou um pequeno detonador nele. Sua única missão era colocar o objeto dentro do Going Merry e esperar do lado de fora. No momento em que os chapéus de palha entrassem, ele iria explodi-lo. Con não conseguia ver isso claramente por causa da tempestade de neve, mesmo com seu binóculo. Mesmo assim, ele contou as cabeças das pessoas que saíram. Ele tinha certeza de que a maioria deles, se não todos, saíram do Going Merry. Agora, depois que todos os chapéus de palha deixaram o Going Merry, ele se levantou. Ele era um homem alto, com cerca de 2,5 metros de altura. Ele tem cabelos loiros penteados para trás, com alguns fios grisalhos no meio. Ele tinha um pequeno cavanhaque da mesma cor. Ele tinha um rosto sério e afiado, usando óculos escuros pretos. Ele também está vestindo um terno branco, uma camisa branca por baixo com um lenço combinando e luvas brancas. Honestamente, se ele usasse máscara, seria chamado de membro da Unidade 0. Ele riu internamente para si mesmo. Mas se ele pudesse cumprir a missão, então ele tinha certeza de que conseguiria isso. Kamael-sama havia prometido a ele um assento na Unidade 0, mas se ele falhasse, Kon balançou a cabeça. Ele não queria pensar nos horrores se o fizesse. Agora que a maioria dos chapéus de palha partiu, ele se aproximou do navio, seu corpo encolhendo para um tamanho menor. Sua fruta, a fruta Size, permitiu que ele e qualquer coisa que tocasse se tornassem de qualquer tamanho. Ele poderia até usá-lo em outras pessoas mudando seu tamanho. E com o seu tamanho, ele também poderia diminuir e aumentar o seu peso. Uma fruta muito útil, fez dele o temido assassino entre os Ciferpos. Eles o chamaram de agente fantasma. Ninguém temia uma formiga, e se você for desse tamanho pode estar em qualquer lugar e se esconder em qualquer lugar, ninguém suspeitaria. Capítulo 179. Kon teve que manter distância porque sabia que pelo menos um dos membros dos chapéus de palha conhecia Ki. Aramaki subestimou o menino e pagou caro. Ele não cometeria o mesmo erro. Ele saberia, é claro, porque ele viu a luta do banco da frente. Porém, no final, a luta tornou-se tão caótica que ele teve que manter muita distância entre eles. Essa também foi a razão pela qual ele não sabia como Aramaki foi derrotado. Ele estava muito longe da luta, mas ele não poderia chegar mais perto, ou Luffy poderia detectá-lo. Essa também foi a razão pela qual o agente fantasma não sabia sobre Spark e suas habilidades, ou como o macaco de 6 braços contribuiu para derrotar Aramaki. Pelo que ele sabia, o macaco era apenas o animal de estimação da tripulação. Um caso de desinformação pelo qual o pobre pagaria caro. Mas agora que Luffy partiu, ele se aproximou do Going Merry. Mas ele não embarcou no navio imediatamente. Ele acalmou seus nervos e espalhou sua observação aqui. Ele não era tão bom no uso da cor da observação, mas era bom o suficiente para detectar humanos em animais e estruturas. Mas quando ele abriu os olhos, ele sorriu. Aqueles idiotas não deixaram ninguém para guardar o navio. Ele sentiu algumas formas de vida animal na nave. Mas pelo que ele sabia, poderiam ser apenas ratos. Sem encontrar perigo, ainda em seu tamanho de formiga, ele pulou.
usando Gepo para embarcar no Going Merry. Ele olhou em volta uma última vez, não havia ninguém no navio. Ele não olhou muito ao redor do navio. Eles só tinham um trabalho, plantar a pedra Dina onde os chapéus de palha nunca olhariam. Ele olhou em volta um pouco e encontrou o depósito. Sorriu e entrou na sala por baixo da porta. E honestamente ele ficou surpreso com a quantidade de ouro que eles tinham. Além disso, este quarto parecia um pouco quente, como se tivesse um aquecedor dentro. Mas ele não prestou atenção nisso. Que porra é essa? Como podem alguns piratas sem nome ter tanto tesouro? Ouro, armas, pedras do mar. Eles não estão na linha principal há um mês. Ele pensou, antes que um sorriso malicioso aparecesse em seu rosto. Talvez ele pudesse liberar todo o ouro. Homens mortos não precisavam de ouro. Tem pelo menos meia tonelada disso. Hehehe, sou rico. Por causa de sua ganância, Con infelizmente não viu um macaco de 6 braços olhando para ele de lado. Con avançou avidamente em direção ao ouro e tocou com as mãos, encolhendo todo o ouro ao menor tamanho. Antes de embolsá-los em seu terno, ele também tirou a pedra da dinastia. Agora, onde colocar a bomba? Ele pensou, não ali perto da mesa. Se alguém chegar ao navio, antes que eu possa me distanciar, eles poderão encontrar a pedra. Além disso, não perto dessas armas e espadas. Como diabos a tripulação conseguiu tantas armas? Deve ter saqueado alguma outra grande tripulação. Além disso, definitivamente não perto da grande cobra branca, ela pode comê-la acidentalmente. Ah, espere. Os olhos de Con se arregalaram e no último momento ele pulou para o lado para evitar ser mordido por White Fury. O que diabos uma cobra grande está fazendo aqui? Ele questionou. Ele estalou a língua. Desculpe, amigo, mas eu tenho que te matar. Com isso ele se moveu com um dos dedos para fora. Mas para sua surpresa sua velocidade diminuiu. O que? Antes que Con pudesse fazer qualquer coisa, Spark o agarrou no ar, homem insignificante. Com isso ele bateu o homem no chão com força na cabeça, nocauteando-o. Mas só para ter certeza, ele repetiu o processo mais algumas vezes. E também pareceu desativar seus poderes. À medida que todo o ouro e a Dinastone voltaram à sua forma original, ao longo do agente. Mas em um ritmo mais lento por causa dos poderes lentos e lentos das frutas do Spark. Ei, o que aconteceu? Quina disse entrando pela porta. Ouviu uma comoção aqui embaixo? Espere, isso é. Depois de prontamente despir o agente, amarrá-lo com cordas de pedra do mar e alimentá-lo à força com alguns gramas de pedra do mar, todos os 3 membros dos chapéus de palha olharam para a pedra Dina. Isso é uma bomba? Quina perguntou. Ela encontrou o detonador dentro do bolso do agente, agora destruído, junto com o grande recipiente de vidro que o continha. Ela estava em seu quarto olhando para a tecnologia germa que poderia torná-lo invisível. Ela estava investigando, pois a tecnologia estava por trás disso, já que a tecnologia usava água ao redor do corpo para ficar invisível. E embora seu elemento fosse o gelo, ela estava tentando pensar em maneiras de usá-lo. E foi aí que a comoção aconteceu. Spark encolheu os ombros. Talvez, ele disse, suas palavras estavam ficando mais claras agora, isso era bom. Mas ter uma bomba no navio não adiantava. Eu estava aqui, tudo bem. O macaco disse. Quina assentiu. Na verdade, tanto Spark quanto White Fury não estavam gostando do frio. E Nami comprou um aquecedor quando esteve em Logtown. Então eles montaram um aquecedor para aqueles dois. White Fury escolheu o quarto principalmente porque queria dormir com aquela coisa brilhante. E Spark estava aqui porque estava tentando aprender a língua antiga com as anotações que Sabó e Vivi deixaram para eles. Para uma macaca, ela definitivamente tinha inclinações acadêmicas. Então, quer verificar se o diário de bordo menciona alguma coisa sobre isso? Quina perguntou. Não sei até que ponto você está aprendendo o idioma antigo, mas não faria mal nenhum verificar se há alguma menção a isso. Tudo bem, o macaco encolheu os ombros aproximando-se dos livros. Abrindo um livro intitulado Coisas Estranhas e Perigosas que Encontramos na Jornada de Rian. Com algumas viradas de página e folheando, os olhos do macaco se arregalaram comicamente. Ele olhou para a pedra Dina e depois para Quina, e engoliu em seco. Não é bom, não é? Quina disse, com um suspiro já esfregando a cabeça enquanto Spark balançava a cabeça. Então, o que devemos fazer sobre isso? Duno sabe, Spark disse antes de ler o livro antigo e olhar para Quina. Congele. Ele queria dizer mais, mas sua fala voltou a ser sons de macaco, mas as instruções eram claras. Quina assentiu, antes de tocar o recipiente de vidro e congelá-lo com o verf mais poderoso que conseguiu reunir. Mas para mantê-lo no gelo, ela precisava estar constantemente em contato com ele. Bem, agora, quem vai contar ao capitão? Ela perguntou. White Fury, Spark e Quina olharam para cada um. Em pouco tempo White Fury e Spark desapareceram, deixando Quina sozinha com o agente e a bomba congelada. Bem, pelo menos Spark teve a gentileza de trazer os livros sobre Verf aqui para a sala de armazenamento. Este vai ser um longo dia. Capítulo 180. Chopper estava prestes a iniciar o check, quando um dos humanos falou. A propósito, pessoal, este é o médico. Ele é muito legal, certo? Luffy disse enquanto todos eles entravam na enfermaria médica do castelo. Espere, você é um Tanuki? Um médico Tanuki? Isso é tão legal. Yosaku disse com brilho nos olhos. Cale-se. Johnny disse, ele é obviamente um homem-peixe. Um médico homem-peixe. Antes que Chopper pudesse falar, Luffy falou. E por que você acha que ele é um homem-peixe? Mais uma vez, Chopper quis falar, mas chegou um pouco atrasado. Bem, ele é como a ti, então. Nami lançou-lhe um olhar idiota. Só porque alguém se parece com um animal humanoide, você não pode simplesmente jogá-lo na categoria de homem-peixe. Isso é meio racista. Vivi assentiu. Ele poderia ser um usuário Zoan, pelo que sabemos.
Ou ele poderia ser um ursinho de pelúcia? Luffy disse olhando para Chopper. O homenzinho estava farto. Eu sou um Vison Rena, seu idiota. Todos, até Luffy, ficaram surpresos. Espere, o que é um Vison? Johnny perguntou. Sabó foi quem respondeu. Um tipo de raça como Fishman. Então, ele é como Lindbergh. Ele disse, ajoelhando-se prontamente na altura do Chopper e colocando as mãos para frente. Sacudir. Chopper estupidamente aceitou o aperto de mão antes de piscar. Espere, eu não sou um cachorro. Veja, ele até age como Lindbergh. Sabó sorriu, bagunçando o cabelo de Chopper. A propósito, meu nome é Sabó. O pequeno Vison bateu com as mãos antes de apontar para Sabó. Espere, você conhece alguém da minha espécie? Sabó piscou. Sim. Mins são muito raros, ao contrário dos homens peixe, mas o exército revolucionário tem alguns membros que são da sua raça. Vocês são muito fortes. Ele disse acenando com a mão. Seu elogio não me deixa feliz, seu idiota. Chopper arrulhou enquanto sua forma dançava. Luffy, que estava um pouco perplexo, sorriu. Ele ficou surpreso com a mudança, sim, mas não foi muito dramático. Então, quem se importa? Luffy também se ajoelhou ao nível de Chopper. Então, você é um Vison? Chopper parou de dançar e olhou cautelosamente para Luffy. Sim, Luffy então sorriu amplamente e legal. Junte-se à minha tripulação. Não é assim que alguém se junta a uma tripulação. Chopper disse. Luffy encolheu os ombros, e deu certo até agora. Mas se você tiver alguma dúvida, então atire. Então, Chopper começou. Vocês são piratas, certo? Com uma bandeira? E um navio, Luffy confirmou. Chopper olhou para ele por um momento. Mas não é tão grande assim. Então, agora, você quer se juntar à tripulação? Não, isso é estúpido. E eu só fiz uma pergunta. E mesmo se eu quisesse, sou um monstro. Nunca seria capaz de navegar com humanos. Quem disse que éramos todos humanos? Luffy rebateu, seus companheiros de tripulação, e Sabó observando silenciosamente as idas e vindas. Convencer as pessoas a dar um salto de fé, apenas poucas pessoas poderiam fazer isso. Alguns de nós são completamente anormais. O que você quer dizer? Chopper inclinou a cabeça, sua curiosidade superando seu medo. Por um lado, posso me transformar em borracha, Luffy ofereceu, esticando a bochecha, enganchando o dedo na boca. Viu? E você já ouviu falar de Akshan, certo? Bem, ele é um homem-peixe. Ele tem 6 braços e pode fazer o melhor takoyaki. Ele então se inclinou para Chopper, sussurrando. Além disso, entre você e eu, ele pensa que não faz parte da tripulação, mas não tem ideia. XXX, Chopper piscou. Um homem-peixe? Sério? Na sua tripulação? Ele perguntou. Sim. Depois temos Spark. Ele também é um macaco com 6 braços. E White Fury, uma cobra gigante com asas nas costas. Ela parece um dragão quando voa. Ela é muito legal também. Luffy explicou. De qualquer forma, ainda resta alguma pergunta antes de você se juntar à tripulação. O resto de seus companheiros de tripulação brincou. Luffy era persistente, não é? Antes que Chopper pudesse responder, a porta do castelo se abriu. E uma senhora idosa que não estava tão vestida de idosa entrou. Quem você trouxe, Chopper? Ela disse, tinha um pouco de irritação na voz e tinha uma garrafa de vinho na mão. Espere, quem é esse? Nami perguntou. Essa é a doutora Corerra. Chopper disse, olhando cautelosamente para a mulher mais velha. A mulher em questão era uma velha de cabelos grisalhos e nariz adunco, vestida com roupas inadequadas para sua idade. Ela tinha 2 pares de óculos, um para óculos de sol e outro para leitura. Seu olhar pousou primeiro em Chopper, observando-o em busca de ferimentos antes de olhar para os outros humanos. Quem são vocês? Ela perguntou. Luffy sorriu amplamente. Somos piratas. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.